Na Avenida Atlântica, a chuva noturna caía como um samba triste. As gotas se acumulavam nos telhados antigos, escorrendo em fios prateados sobre as calçadas que brilhavam sob a luz dos neons. Ao longe, o som das ondas de Copacabana se misturava ao batimento cardíaco da cidade que nunca dorme, Rio de Janeiro, onde a alegria e a solidão podiam coexistir em uma mesma melodia. No meio dessa cena, uma mulher de olhos cor de café permanecia atrás da janela do restaurante O Mirante do Mar, observando a chuva cair como se olhasse para a própria vida. A chuva não cessara durante toda a tarde. Nuvens pesadas deslizavam sobre o Pão de Açúcar, trazendo a umidade do oceano e cobrindo o céu do rio. De dentro do restaurante O Mirante do Mar, a luz amarela e quente atravessava o vidro embaçado, refletindo as silhuetas dos clientes elegantes que saboreavam vinho chileno e frutos do mar frescos. Lívia Rocha pousou a bandeja de prata sobre o balcão, respirou fundo para conter o cansaço nos ombros e voltou a sorrir, o sorriso que aprendera depois de tantos anos servindo em um mundo ao qual não pertencia. Do lado de fora, os táxis deslizavam pelas poças que cobriam a rua. O som do mar na Baía de Guanabara chegava como um compasso para a longa noite. Lívia olhou o relógio de parede. 20h07. Sabia que, em exatos 3 minutos, o homem da mesa 7 chegaria. Ele sempre vinha às 20h10, sentava-se no mesmo lugar, junto à janela, de onde podia ver o mar e contar as ondas que batiam contra o paredão. Lívia não sabia muito sobre ele, além do nome curto que aparecia na conta, Caio D. Sempre cortês, vestia-se com simplicidade elegante, camisa branca, relógio de pulseira de couro preto. Nunca vinha acompanhado, nunca pedia outro prato além de bacalhau assado com vinho Sauvignon Blanc. Uma constância que chamava a atenção. Quando o sino da porta soou, Lívia levantou o olhar. Caio entrou, a camisa úmida da chuva, algumas gotas ainda presas nos cabelos. Cumprimentou o recepcionista com um leve aceno e seguiu até sua mesa habitual. "Boa noite, senhor", disse Lívia, sorrindo ao colocar o cardápio sobre a mesa. "O de sempre." Ele ergueu o rosto. Os olhos azul acinzentados encontraram os dela, castanhos, um lampejo de luz em meio ao céu cinzento da chuva. "Sim", respondeu baixinho, "mas hoje, talvez eu queira algo diferente." Lívia inclinou a cabeça, surpresa. Caio nunca mudava. "Quer provar o prato do dia?" Ele sorriu, suave como um sopro. "Não, quero saber o seu nome." A pergunta simples a fez hesitar. Em 2 anos trabalhando ali, milhares de clientes a chamaram de senhora ou garçonete, mas poucos quiseram saber seu nome. "Lívia", respondeu, após um breve silêncio. "Lívia Rocha. Belo nome", disse ele. "Tem o som do mar." Lívia sorriu de leve. Talvez fosse apenas cortesia, mas sua voz tinha uma ternura real. Ela se afastou, deixando para trás um silêncio estranho, enquanto o coração batia mais rápido, sem razão aparente. Na cozinha, o aroma do bacalhau ao azeite se espalhava. Lívia colocou o prato de Caio na bandeja, respirou fundo e o levou até a mesa. Quando o pousou à frente dele, ele agradeceu com um leve aceno, mas, em vez de começar a comer, ficou olhando pela janela, onde a chuva formava uma cortina prateada. "O rio fica mais bonito assim", disse, ainda fitando a rua. "Quando chove, a cidade parece mais verdadeira." Lívia parou por um instante. A maioria das pessoas prefere o sol, talvez porque o sol esconda as tristezas. Ele a olhou, os olhos cheios de algo não dito. Mas a chuva não. As palavras a deixaram em silêncio. Ela apenas assentiu e se afastou, mas a voz dele continuou ecoando dentro dela, misturada ao som da chuva. Com o movimento diminuindo, Lívia aproveitou para limpar o balcão. Caio ainda estava lá, o copo de vinho pela metade. Tentava não prestar atenção, mas cada vez que ele se movia, seu olhar o procurava involuntariamente. Perto das 10, Caio levantou a mão. Lívia se aproximou. "Está tudo bem com o prato?" ela perguntou. "Perfeito", respondeu ele depois de uma pausa. "Você trabalha até tarde todos os dias?" "Quase todos", disse ela. "Tenho um filho pequeno, então tento pegar todos os turnos possíveis." "Um filho", repetiu ele com suavidade. "Quantos anos?" "7." Ele assentiu, sorrindo. Ele deve ter muito orgulho da mãe. Lívia não respondeu, apenas sorriu. Desde a morte da mãe,
Pedro era a única razão que a mantinha firme. Quando Caio foi embora, a chuva continuava. Ele ficou um instante sob o toldo do restaurante, olhando a rua. Lívia recolhia as toalhas quando percebeu o olhar dele através do vidro. Por um breve momento, algo pareceu unir os dois, não por palavras, mas pelo silêncio. Ele acenou com a cabeça, abriu o guarda-chuva e desapareceu sob a chuva. Ela ficou imóvel. Naquela noite, ao voltar para casa, Lívia subiu pelas ladeiras escorregadias de Vila Isabel. Pedro dormia, os bracinhos abraçados ao caderno de desenhos. Ela beijou-lhe a testa e sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. Lá fora, a chuva batia ritmada no telhado de zinco. Entre o som das gotas, ela lembrou dos olhos cinzentos de Caio e, pela primeira vez em meses, sentiu um calor discreto dentro do peito. No dia seguinte, o sol voltou sobre a baía de Guanabara, brilhante e distante. Lívia vestiu o uniforme, prendeu o cabelo e observou Pedro tomar o leite ralo do café da manhã. Prometeu a si mesma fazer hora extra para comprar-lhe um novo uniforme escolar. Mas, mesmo assim, a imagem de Caio ainda lhe vinha à mente. O sorriso contido, a voz rouca e o olhar que parecia escutar até o silêncio. Ao chegar ao restaurante, o gerente anunciou: o cliente da mesa 7 reservou para hoje à noite. Lívia desviou o rosto para esconder o sorriso. Naquela noite, o rio recebeu outra chuva súbita, como era costume em março. O ar salgado do mar se misturava ao cheiro de café e fumaça, criando o perfume único da cidade, preguiçoso e intenso. Lívia, junto à porta da cozinha, ajeitou o avental, as mãos firmando a bandeja de prata. O coração batia acelerado quando o relógio marcou 21h10. E então, como em um ritual secreto, Caio apareceu. Abriu a porta e entrou através da névoa úmida, os cabelos molhados, a camisa escura colada ao corpo. Lívia percebeu que naquela cena ele parecia ao mesmo tempo perdido e familiar. "Boa noite", disse ele, com voz quente e grave. "Boa noite, Sr. Caio", respondeu ela, deixando escapar um sorriso involuntário. "Hoje chove de novo", comentou ele, olhando pela janela. "Parece que o céu gosta do rio", brincou ela, leve como a brisa do mar. Caio riu, um riso raro, que a fez notar como ele ficava bonito quando se permitia relaxar. "E você? Também gosta da chuva?" "Depende", respondeu. "Quando há abrigo, gosto, mas se tenho que caminhar para casa, não." A resposta fez os dois rirem, dissolvendo a distância dos dias anteriores. Quando ela se virou, ele a chamou. "Lívia." "Sim, hoje não quero jantar sozinho." Ela parou, sem entender o que ele queria dizer. "Não posso sentar-me com os clientes", respondeu hesitante. "Eu sei", sorriu ele. "Mas, se eu pedir 2 pratos, um para mim e outro para o filho da garçonete mais gentil do Rio, você se importaria?" Lívia o fitou, dividida entre emoção e cautela. "O senhor não precisa fazer isso." "Mas eu quero", disse ele, os olhos firmes e gentis. "Um menino que desenha precisa comer bem." O nome de Pedro nunca fora mencionado, mas Caio lembrava. Lívia assentiu discretamente, tentando esconder o calor que se espalhava dentro dela. Quando levou o prato de bacalhau, viu-o digitando no laptop, o rosto inclinado sob a luz amarela. O brilho refletia nos cabelos úmidos, criando uma aura tênue em torno dele. Lívia percebeu que havia parado tempo demais e, constrangida, colocou o prato diante dele. "Bom apetite", disse baixinho. "Você já jantou?" perguntou ele de repente. "Ainda não, mas como em casa." "Então leve o resto, para ele." A voz não soou como um comando, mas como um gesto de partilha, como se ele temesse que ela recusasse a gentileza. Lívia apenas assentiu. Naquela noite, ao encerrar o turno, ela guardou a porção restante em uma marmita plástica e colocou na bolsa. A chuva continuava. Enrolou o lenço no pescoço e saiu. As ruas brilhavam molhadas, faixas de luz distorcidas por carros, letreiros e o sal do ar. No ponto de ônibus sentou-se, ouvindo a chuva bater ritmada no toldo. Ao lado, alguém se encolhia sob uma capa fina. Lívia abriu a bolsa e olhou a comida. O bacalhau ainda guardava um pouco de calor. Pensou em Pedro, no brilho dos olhos dele ao provar o prato e no sorriso contido de Caio ao dizer: "Para o menino." Um sentimento estranho se espalhou em seu peito. Não era apenas gratidão, nem simples emoção.
Era como uma voz antiga, vinda de um lugar que ela julgava adormecido. Quando chegou em casa, Pedro ainda estava acordado, sentado à pequena mesa, o caderno de desenhos aberto. Ele levantou o rosto, os olhos brilhando. Mãe, trouxe algo gostoso? Lívia sorriu, tirando a marmita. Bacalhau. Ganhei de presente. Do homem educado de novo. Hélas se surprendre. Como você sabe? Porque da última vez você sorriu quando falou dele. Pedro riu, inocente. Lívia também, mas o coração dela se apertou. Naquela pureza infantil, havia algo que iluminava o que ela tentava esconder. Quando Pedro dormiu, Lívia abriu a janela. A chuva havia parado, restando apenas o som distante do mar. Sentou-se, olhando a cidade sob a lua pálida. Em algum lugar, talvez Caio também olhasse o mar. O pensamento a aqueceu. Dias depois, Caio voltou. Mesma mesa 7. Mesmo sorriso discreto ao vê-la. Mas agora havia entre eles um silêncio diferente. Não de distância, mas de familiaridade. Pedro gostou do jantar? Perguntou ele, enquanto ela servia o vinho. Sim, disse que parecia comida de festa. Então, da próxima vez, será uma festa, respondeu, os olhos brilhando sob a luz. A frase simples amoleceu o coração de Lívia. Ela quis responder, mas um grupo de clientes entrou e ela precisou se afastar, deixando para trás um olhar que não viu. Naquela noite a chuva voltou. Caio permaneceu até tarde, sozinho. Quando se levantou, Lívia recolhia as últimas mesas. Ele se aproximou e deixou um pequeno papel sobre o balcão. Para você, disse. Apenas um agradecimento. Ela abriu. Um desenho em lápis, o retrato de uma mulher olhando o mar sob a chuva. O traço era delicado, melancólico. No canto ele escrevera: às vezes, o mar reconhece quem tem coragem de enfrentar. Lô. Lívia leu a frase e sentiu que recebera algo mais valioso do que qualquer presente. Levantou os olhos, mas Caio já havia partido. Do lado de fora, a chuva caía novamente, lenta, constante, como o batimento da cidade e o dela. Ficou parada por muito tempo, observando as gotas escorrerem pelo vidro e se perderem entre as pessoas na rua. Ao som distante das ondas, Lívia soube que havia cruzado uma linha invisível, não ruidosa, nem apressada, apenas suave como a chuva sobre o mar de Copacabana naquela noite. E mesmo sem entender o que aquilo significava, não queria esquecer a sensação de ser vista, ouvida e tocada por um olhar. A chuva continuava, como o prelúdio de uma longa canção cujo destino nenhum dos dois ainda conhecia. Naquela tarde, o Rio de Janeiro estava úmido, como se as nuvens tivessem esquecido como se desfazer. Ventos salgados vindos da Baía de Guanabara traziam consigo o cheiro de peixe grelhado, café e fumaça de automóveis. Lívia estava diante da pequena janela do quarto alugado, observando Pedro desenhar no chão. O menino usava pedaços curtos de lápis de cor, tão gastos que as cores já pareciam desbotadas. Mãe, a chuva de hoje está triste, disse Pedro, sem levantar a cabeça. Triste por quê? Porque não tem luz. Então desenhe a luz, respondeu Lívia, com um sorriso leve. Com a cor que você mais gosta. Acabou o amarelo. Lívia silenciou. A frase simples a cortou como uma lâmina suave. Revirou a carteira. Apenas algumas moedas e uma nota de R$ 10 dobrada. Nesta semana, havia a conta de luz, a mensalidade da escola de Pedro, o arroz. Suspirou. A mamãe compra quando ganhar mais gorjetas, tá bem? Pedro levantou o rosto e sorriu. Inocente. Não tem problema, mãe. Eu vou usar o laranja. Parece o sol do entardecer. Lívia sorriu, passando a mão nos cabelos dele. O menino tinha os mesmos olhos castanhos dela, mas mais puros, mais confiantes. Ela sabia que precisava continuar firme não apenas para sustentá-lo, mas para preservar nos olhos do filho a crença de que o mundo ainda podia ser bonito. À noite, ela voltou ao O Mirante do Mar. A chuva começava a cair, as gotas batendo nos vidros como o compasso lento de uma bossa nova triste. Caio já estava à mesa 7, dessa vez sem laptop. Diante dele, apenas um pequeno caderno de capa de couro marrom e uma taça de vinho branco, refletindo a luz amarela como uma pequena chama. Boa noite, senhor Caio, disse Lívia, com a mesma suavidade de sempre. Boa noite, Lívia, respondeu ele, levantando o olhar. Você gosta do seu trabalho? A pergunta a surpreendeu.
Claro, esse trabalho sustenta a mim e ao meu filho. E o que você sonha fazer? Ela sorriu, baixando os olhos para fugir do olhar dele. Sonhos não pagam contas. Caio sorriu de volta, mas o olhar se nublou. Mas às vezes não viver o sonho é morrer devagar. As palavras fizeram Lívia erguer a cabeça. Nos olhos dele, viu um cansaço e uma solidão familiares. Ele não se parecia com os outros clientes, sem arrogância, sem exibicionismo. Apesar de parecer um homem de posses, carregava em si uma busca silenciosa por algo simples e impossível de comprar. Ela se afastou, mas enquanto caminhava até o balcão, ainda sentia o olhar dele a acompanhar. Lá, quando levou o prato de bacalhau, Caio colocou um bilhete ao lado da taça. Para o Pedro, disse. Lívia ficou surpresa. Era um pedido. Bacalhau mais meia porção extra. Abaixo, em letra elegante, ele escrevera: diga que o chefe fez especialmente para ele. O senhor não precisava fazer isso, disse ela, mas ele apenas balançou a cabeça. É só comida, Lívia. Mas talvez ele sinta o gosto do cuidado. Ela ficou imóvel. Naquele restaurante, gentileza era um luxo raro. Entre conversas sobre dinheiro e status, Caio trazia algo diferente, uma atenção silenciosa, sem explicação. Lívia levou o pedido à cozinha e sussurrou ao velho chefe: faça meia porção para a criança, mais macia. Filho da casa? Não, de uma garçonete, respondeu ela sorrindo. O chefe arqueou as sobrancelhas, mas nada perguntou. Apenas assentiu e preparou o peixe com mais delicadeza que o habitual. Quando ela colocou a porção extra em um pote plástico, Caio já estava no balcão, prestes a sair. Não disse nada, apenas fez um leve aceno e deixou a gorjeta no pote de vidro. Lívia não olhou quanto era, apenas agradeceu baixinho. Ao sair, ele abriu a porta e o vento trouxe o cheiro da chuva e do mar. Lívia estremeceu. Algo estava mudando sutil, mas inevitável. De volta para casa, a chuva ainda caía. Pedro correu para abraçá-la. Mãe, choveu hoje? Choveu. Eu gosto da chuva porque ela deixa a cidade limpa. É, limpa sim, respondeu ela, colocando a bolsa sobre a mesa. Quando abriu o pote de bacalhau, os olhos de Pedro se iluminaram. Está delicioso, mãe. Foi ele que fez para mim? Quem? O homem que faz você sorrir quando falo dele. Lívia riu, beliscando-lhe a bochecha. Talvez ele só seja gentil. Pedro comeu, os olhos fechados de prazer. Lívia o observava, o coração leve como o som da chuva batendo no telhado. Depois do jantar, ela sentou-se ao lado dele, vendo-o desenhar. No papel, o menino traçava a figura de um homem segurando um guarda-chuva ao lado de uma mulher sob a chuva, com o mar ao fundo. Esses são a mamãe e ele? Perguntou ela. Pedro assentiu. Porque ele ajuda você. Lívia ficou em silêncio. Ajuda você. Duas palavras simples que amoleceram o coração dela. Guardou o desenho no armário, entre contas vencidas. No meio de tantas preocupações, aquele pequeno retrato parecia uma janela aberta à luz. À noite, ela ficou junto à janela, observando a chuva cair no beiral. A luz amarelada, a água escorria pelo telhado antigo, refletindo sua sombra e a do filho. Lívia pensou, talvez a vida, mesmo pobre, ainda pudesse ser bela, bastava enxergar, lá através do brilho de um gesto gentil. No dia seguinte, levou o bilhete de Caio ao trabalho, cuidadosamente dobrado dentro do caderno. Sempre que se sentia cansada, abria e lia as palavras. Talvez ele sinta o gosto do cuidado. Talvez o menino sinta o sabor do cuidado. E de alguma forma, cada vez que lembrava disso, a chuva lhe parecia mais suave, como se a própria cidade sorrisse para ela. No sábado à tarde, a chuva cessou. O sol pálido banhava a praia de Copacabana e as gotas que restavam na areia brilhavam como cristais de sal. Lívia saiu de casa mais cedo, a camisa branca ainda cheirando a sabão barato, o cabelo preso por uma velha presilha. Sentia-se leve sensação rara em uma vida cercada de contas e turnos exaustivos. A caminho do Mirante do Mar, passou por bancas de rua. Um vendedor de coco, outro tocando cavaquinho, crianças correndo atrás de um balão vermelho. O rio, mesmo cansado, ainda sabia cantar. Lívia sorriu. Talvez, pensou, a felicidade não fosse tão distante, talvez morasse no próprio respirar da cidade. Quando chegou ao restaurante, Caio já estava lá.
Sentado à mesa habitual, diante dele havia um pequeno buquê ramo simples de ipê, amarelo, diferentes das orquídeas ou tulipas caras que os ricos costumavam oferecer. Ele levantou o olhar, encontrou o dela e sorriu. Hoje o sol resolveu aparecer, disse, em tom leve. É raro, respondeu ela. O rio gosta de esconder a luz atrás das nuvens. Talvez para lembrar que a beleza também pode ser cinza. A frase fez o coração de Lívia vibrar, como ao ouvir uma nota familiar. Ele lhe estendeu as flores. Não é nada. Só vi e pensei em você. Lívia, sem saber onde pôr as mãos, aceitou. São ipês. São simples. Justamente por isso, disse ele. São sinceros. Ela colocou o buquê no balcão, sem ousar encará-lo por muito tempo. Dentro dela, algo crescia. Um sentimento doce e assustador ao mesmo tempo. Quando levou o jantar, ele perguntou, Pedro está bem? Está, respondeu ela, sorrindo. Tentou desenhar a chuva. Desenhar a chuva? Sim. Disse que é difícil, porque a chuva não tem forma. Cai o rio. Mas ele tem razão. Só quem sente de verdade consegue ver a chuva. Lívia abaixou os olhos, tocada. A voz dele lembrava a do pai, o homem que um dia lhe ensinara que a bondade também é uma forma de arte. O restaurante estava cheio. Lívia corria entre as mesas, desviando das brincadeiras das colegas sobre o cliente bonito e fiel. Mas entre dezenas de rostos, era apenas o olhar de Caio que a fazia querer voltar. Perto das 10, ele a chamou. Lívia, disse, quando ela se aproximou, você acredita em coincidências? Acredito em destino, respondeu ela, meio brincando. Então talvez seja a mesma coisa. Ele sorriu e apontou para a janela. A chuva voltava a cair. Toda vez que venho aqui e te vejo, chove. Coincidência ou sinal? Ela riu, sem responder. As gotas escorriam pelo vidro, lentas, como palavras não ditas. Posso te contar um segredo? Perguntou ele com voz baixa. Depende. É perigoso? Talvez. Ele se inclinou um pouco, o olhar preso ao dela. Toda vez que você sorri, eu esqueço o que é solidão. O coração de Lívia parou por um instante. Quis responder, mas as palavras não vieram. Naquele momento, o som das ondas invadiu o salão pela janela entreaberta, misturando-se à chuva num refrão suave. Ela deu um passo atrás, tentando disfarçar o embaraço. Senhor Caio, preciso atender outras mesas. Claro, disse ele, com um sorriso triste e terno. Mas não esqueça de levar o jantar do Pedro. Na volta para casa, o rio ainda estava coberto por uma garoa fina. Lívia caminhava devagar, segurando a sacola com a refeição. As gotas molhavam seus cabelos, o colarinho da blusa, mas ela não sentia frio, talvez porque algo dentro dela ardia algo que não ousava nomear. Pedro ainda estava acordado, lendo na cama. Mãe, choveu hoje? Choveu. A chuva do rio, de novo. E o que trouxe para mim? O jantar, disse ela, abrindo a sacola. Pedro sorriu. Mãe, terminei meu desenho. Ele mostrou o papel, duas pessoas sob a chuva, uma protegendo a outra com um guarda-chuva. Sou eu e ele, disse o menino, inocente, porque ele faz você sorrir. Lívia olhou o desenho e lágrimas vieram aos olhos. Abraçou o filho, escondendo o rosto em seus cabelos, cheirando a sabão. Obrigada, meu amor, sussurrou. Obrigada por me lembrar o que é o amor simples. Quando Pedro adormeceu, ela abriu a janela. A chuva cessara. A lua subia sobre o mar, clara e serena. O brilho prateado refletia no telhado de zinco, como grãos de sal. Lívia permaneceu ali, sentindo que toda a cidade respirava junto com ela. Lembrou-se das palavras de Caio. Toda vez que você sorri, eu esqueço o que é solidão. Ninguém jamais lhe dissera algo tão bonito, tão verdadeiro. Colocou o buquê de ipê sobre a mesa, ao lado da caixa de comida vazia, e sorriu. Não sabia aonde tudo aquilo a levaria à felicidade ou à dor, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se viva, e não apenas existindo. Apagou a pequena vela, deixando o cheiro de cera preencher o quarto. Do lado de fora, as ondas de Copacabana batiam compassadas, não apressadas, não urgentes, apenas contando em silêncio a história que Lívia começava a escrever com o coração. Na manhã de domingo, o rio despertou sob uma névoa leve que cobria a baía de Guanabara. O pregão de um vendedor de pão de queijo ecoava pelo beco, misturado ao cheiro forte de café torrado à sinfonia matinal de Vila Isabel.
Lívia acordou cedo. Sentou-se junto à janela, observando a primeira luz do dia refletir nos telhados de zinco e nas suas mãos ásperas. Sobre a mesa, o desenho de Pedro permanecia inacabado, manchas de azul marinho e cinza claro se misturavam como chuva e mar. "O que você está desenhando?" ela perguntou, servindo o leite do filho. "Estou desenhando o vento", respondeu ele, sem levantar a cabeça. "Quero desenhar o que ninguém vê." "E como se desenha isso?" "Com o que a gente sente." Lívia sorriu baixinho. Uma resposta simples, mas profunda. Aquele menino, seu filho, era como um espelho da parte sonhadora que ela perdera. Quando Pedro levantou o rosto, os olhos castanhos brilhavam. "Mãe, eu queria ter mais cores. Meus lápis estão acabando." Lívia ficou em silêncio. Pensou na caixa de lápis de cor que Caio certa vez mencionara, mas logo afastou a ideia. Entre eles, ainda que algo estivesse crescendo, ela se forçava a manter limites. Ele pertencia a outro mundo, um mundo onde ela e Pedro eram apenas visitantes de passagem. Naquela tarde, ao fim do expediente, encontrou um envelope no balcão da recepção. "Senhora Rocha, deixaram isso para a senhora", disse a atendente, com um sorriso misterioso. Lívia abriu. Dentro, uma caixinha embrulhada em papel pardo, amarrada com barbante. Não havia carta, apenas um cartão branco, com uma frase escrita em letra delicada: "Para Pedro, que pinta o que o mundo não vê. End." Ela abriu a caixa e quase chorou. Dentro, um estojo de lápis de cor novos, finos, 48 tons diferentes. Brilhavam como pequenas estrelas. Ela soube na hora quem havia mandado. À noite, quando chegou em casa, Pedro estava à mesa. Ela colocou a caixa diante dele. "Mãe, de quem é?" "De alguém que acredita que você consegue desenhar o vento." Pedro abriu, os olhos acesos de espanto. "Posso usar?" "Isso, hein?" Ele escolheu o azul do mar, desenhou uma linha longa no papel e olhou para a mãe. "Mãe, vou desenhar a chuva para ele." "Para quem?" "Para o homem que aparece nos seus olhos." Lívia riu, mas a garganta apertou. "Desenha, meu amor." Naquela noite, Pedro não parou de desenhar. Fez a chuva, o mar e duas pessoas juntas, uma protegendo a outra com um guarda-chuva. Lívia observava e sentia o coração estremecer. O desenho era simples, mas tinha algo de premonição. Percebeu que Caio estava entrando na sua vida não pela riqueza, mas por uma luz suave que nunca conhecera. No dia seguinte, ela guardou o desenho no bolso do uniforme. Caio voltou ao restaurante, a mesma camisa branca, o mesmo olhar cinza tranquilo. Quando ela colocou o prato diante dele, ele disse: "Eu trouxe algo para você." Tirou um caderno de capa de couro com o relevo de uma onda. "Para suas anotações. Ou talvez seus sonhos." Lívia hesitou. "Senhor Caio, eu não posso aceitar." Pode, se quiser." "Por que faz isso?" "Porque há em você algo que o dinheiro não compra." O ar pareceu parar. Lívia mordeu o lábio, tentando manter a calma. "O senhor não me conhece o bastante para dizer isso." "Talvez não precise", respondeu ele. "Basta sentir." Ficaram em silêncio. Do lado de fora, a chuva começava a cair novamente, misturada ao som de samba vindo de um bar. O coração de Lívia batia no ritmo da música. Quando o turno terminou, Caio ainda estava lá, sob o toldo, esperando. "Lívia", chamou ele. "Posso caminhar com você um pouco?" "Não precisa. O senhor tem carro, mas prefiro andar. A chuva lava a alma." Caminharam lado a lado, sob o beiral das lojas. A chuva tocava seus ombros. Lívia sentia o coração bater mais forte, o tempo abrandar. Já não o via como cliente, mas como um homem tentando reencontrar a si mesmo nas pequenas coisas, uma conversa, um olhar, uma criança chamada Pedro. Antes de se despedirem, Caio disse: "Diga ao Pedro que quero ver o desenho da chuva. Ele vai gostar disso." "E você?" "Eu? Não sei. Talvez também esteja aprendendo a ver a chuva." Ele sorriu, assentindo. As luzes refletiam nas poças. A chuva aumentava. Quando ele se afastou, Lívia ficou parada, a mão sobre o bolso onde guardava o desenho do filho. Aquele desenho já não pertencia só a Pedro, era deles três, unidos por cores que palavras não podiam descrever. No fim da tarde, a chuva engrossou. As gotas longas e finas batiam no telhado do almirante do mar, onde as luzes douradas se acendiam como estrelas sobre o salão elegante. Lívia entrou na cozinha,
o vapor dos pratos subindo e embaçando seus óculos. Sentia algo diferente não apenas porque Caio havia chegado mais cedo, mas porque trazia consigo um presente, o desenho de Pedro. Caio estava à mesa 7, o olhar voltado à janela, como se escutasse a conversa da chuva com o mar. Quando Lívia se aproximou, ele levantou o rosto e sorriu. Boa noite, Lívia. Boa noite, Sr. Caio. Nunca vi o rio correr tanto acima. Talvez o céu esteja tentando conversar com o mar, respondeu ela suavemente. Caio riu, os olhos brilhando. E quem somos nós no meio dessa conversa? Talvez apenas os que se molham. Ambos riram, o som misturando-se ao murmúrio das ondas. Lívia colocou o prato de bacalhau sobre a mesa e tirou do bolso um papel dobrado. O Pedro pediu para eu entregar isso. Ele desenhou para o senhor. Caio abriu o desenho. 2 figuras sob a chuva, uma segurando o guarda-chuva para a outra. As cores simples, os traços vivos, uma gota escorreu de seu cabelo e caiu sobre o papel, diluindo o azul, tornando-o mais real. Ele desenhou o impossível, murmurou Caio. A ternura da chuva. Lívia sorriu, o peito apertado. Pedro disse que o senhor faz a mamãe sorrir, então ele quis guardar isso. Oh, e você, Lívia? Ainda sorri quando ninguém está por perto? A pergunta a paralisou. Tentou responder, mas a voz falhou. Havia muito tempo que não pensava no próprio sorriso, se ele vinha da alegria ou do cansaço. Sorrio por causa do meu filho, disse enfim baixinho. E às vezes, porque alguém me lembra que ainda existe bondade no mundo. Caio a observou longamente. Então fico feliz em ser esse alguém. Oh! Um silêncio profundo se instalou, mas não de distância, o silêncio de quem escuta o mesmo coração. O da chuva, o da cidade, o dos sentimentos não ditos. A chuva ficou mais forte, batendo nas janelas como notas soltas de uma melodia sem fim. O restaurante esvaziava. Lívia limpava as mesas. Caio permanecia, pensativo. O senhor não vai embora? Ainda não. Quero ouvir a chuva mais um pouco. O rio tem muito barulho. Às vezes é bom ouvir o silêncio, disse ela sentando-se à frente dele. Caio sorriu. Já estive em Paris, Nova York, Tóquio, mas em nenhum lugar me senti tão vivo quanto aqui com essa chuva e com você. Lívia abaixou a cabeça, apertando a barra do avental. Não diga coisas difíceis de acreditar. Não é para acreditar, respondeu ele suavemente. É para sentir. Mostrou o celular. Na tela, o desenho de Pedro agora era o fundo de tela. Toda vez que olho para isso, lembro que ainda posso ver o mundo com os olhos de uma criança sem medo, sem julgamento. Lívia olhou emocionada. Pedro vai adorar saber disso. E a mãe dele? Ela. Ainda não sabe o que sentir. Caio não disse mais nada. Dobrou cuidadosamente o desenho e o guardou no bolso do paletó como um tesouro. Vou guardar para lembrar que o que mais vale na vida não é o que compramos, mas o que nos é dado sem pedir nada em troca. Quando o restaurante fechou, saíram juntos sob o toldo. A chuva ainda caía, refletindo as luzes da rua em pequenos brilhos dourados. Caio abriu o guarda-chuva, inclinando-o para o lado dela. Posso te acompanhar até o ponto? Lívia hesitou, depois assentiu. Caminharam em silêncio pela rua molhada. O som distante das ondas parecia o suspiro do mar. Ao chegar ao ponto de ônibus, ela murmurou: Obrigada pela caixa de lápis. Não me agradeça, sorriu ele. Foi o Pedro quem me deu o presente. Como assim? Ele me lembrou o que é ver o mundo em cores. Ela sorriu, os olhos úmidos. O guarda-chuva se inclinava mais sobre ela. O ombro de Caio, já encharcado. Vai pegar um resfriado. Talvez, mas vale a pena. O ônibus chegou, os faróis iluminando seus rostos sob a chuva. Lívia subiu, e Caio permaneceu ali, de pé, o guarda-chuva na mão, olhando enquanto ela se afastava. Através do vidro embaçado, ela ainda o viu parado, sereno, como se nada mais fosse necessário além daquele instante. Naquela noite, no pequeno quarto, Pedro dormia com a caixa de lápis ao lado do travesseiro. Lívia observou o filho adormecido e abriu o caderno que Caio lhe dera. Na primeira página, escreveu com letra trêmula: Talvez o amor comece assim, com uma cor que a gente não sabia que existia. Có lẽ tình yêu bắt đầu như thế bằng một màu sắc mà ta chưa từng biết đến. Fechou o caderno, ouvindo a chuva bater na janela, sentindo o cheiro de sal e o pressentimento de algo novo. Aquela noite em Copacabana foi longa,
mas já não solitária. Entre as gotas e o vento, algo começava a florescer entre dois corações e o de uma criança que sabia desenhar o vento. Na manhã de segunda-feira, o rio recebeu o amanhecer envolto em um brilho turvo. Na Avenida Atlântica, as ondas batiam ritmadas contra a areia, trazendo o sal e a névoa suave da aurora. Lívia caminhava pela praia antes do trabalho. Os tênis velhos se molhavam na areia úmida, mas sua alma estava estranhamente em paz. Na noite anterior, dormira pouco sonhara com tons de azul do mar e com os olhos cinzentos e serenos de Caio quando falava sobre a cor da bondade. Parou num quiosque de café, pediu um pingado quente e um pão na chapa. O velho atendente sorriu-lhe com gentileza. A chuva parou, menina. Vê fazer sol de novo. Lívia respondeu, sorrindo de leve. Talvez o sol também precise descansar. O homem apenas assentiu, sem compreender totalmente, mas manteve o sorriso. Ela tomou um gole do café e olhou o mar tingido de um rosa pálido. Sentia-se calma, mas pressentia que aquela serenidade não duraria. Algo lhe dizia que Caio diria algo importante naquele dia. Ao chegar ao restaurante, ele já estava lá, sentado na varanda, camisa branca, sem laptop, apenas um maço de papéis nas mãos. Sorria ao vê-la, mas o sorriso não tinha a leveza de sempre. Lívia percebeu imediatamente. O olhar dele, embora doce, carregava um peso novo. Bom dia, Sr. Caio. Bom dia, Lívia. Ele olhou em volta e abaixou a voz. Hoje posso te pedir algo diferente? Claro. Não traga o cardápio. Só sente comigo um instante. Ela hesitou. Olhou ao redor, o salão ainda vazio. O gerente não havia chegado. Se me virem, posso ser repreendida. Eu sei, disse ele, mas prometo que será rápido. Lívia sentou-se diante dele. O vento do mar trazia o cheiro de sal e o som das ondas. Caio a observou longamente antes de dizer, em voz baixa, há algo que escondi de você. Não por desconfiança, mas por falta de coragem. O coração dela se apertou. Silêncio. Caio abriu o maço de papéis e empurrou um deles para ela. Uma reportagem à foto dele de terno, ao lado do título, Caio Duarte, CEO da Duarte Systems, um dos empresários mais influentes do Brasil. Você é? Lívia não conseguiu terminar. Os lábios tremiam. CEO? Sim, respondeu ele. Calmo. O tempo pareceu parar. O som das ondas e do vento se afastou. Lívia olhou o jornal, depois olhou para ele, com os olhos cheios de confusão e dor. Por que não me contou antes? Porque aqui eu não queria ser o CEO. Queria ser só o Caio, alguém que é visto, ouvido, não pelo dinheiro. Ela riu, amarga, e achou que eu não tinha o direito de saber. Não é isso. Eu só queria que você me conhecesse sem o peso do nome. Peso do nome? A voz dela tremia. Você sabe quantos anos levei para não temer o poder dos nomes. Você me deixou acreditar que eu falava com um homem comum. Mas você não é comum, Caio. Você é alguém que pode mudar o destino de 100 pessoas com uma decisão. Caio ficou em silêncio. As palavras dela batiam nele como ondas fortes, duras, mas cheias de verdade. Lívia, eu não quis que você se sentisse pequena diante de mim. Mas foi exatamente assim que me fez sentir. O silêncio seguinte foi pesado, cortado apenas pelo som de uma taça batendo na mesa. Por fim, Caio falou devagar. Se eu disser que te amo, você acredita? A palavra amo rompeu o ar como um raio. Lívia desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas. Você não me conhece o bastante para dizer isso, mas sinto como se te conhecesse há anos. Homens como você dizem isso para muitas mulheres, não? Para nenhuma, respondeu firme, porque nenhuma delas me olhou como você. Ela riu sem alegria. Quem sou eu, Caio? Uma garçonete num restaurante que você frequenta. Você vai voltar ao seu escritório, às suas reuniões, às mulheres do seu mundo, e eu vou continuar aqui, limpando mesas, contando gorjetas, sonhando com algo que não posso ter. Caio levantou-se. Você acha que eu gosto daquele mundo? Eu estou exausto de representar o homem perfeito que todos esperam. Aqui, com você, eu posso ser eu. Lívia o encarou. E quando você se cansar de ser um homem comum, vai embora como todos. Eu não vou embora, disse ele. Rouco, você não pode prometer isso. O vento soprou do mar, levantando o cabelo dela.
Naquele instante, Caio viu uma mulher forte e frágil ao mesmo tempo como a onda que bate e se desfaz, mas nunca desiste. Quero que saiba, disse ele baixo, que toda vez que chove penso em você, porque você me ensinou que até as tempestades podem ser belas. Lívia não respondeu, apenas olhou o mar revolto, a espuma branca explodindo como a raiva contida. O coração dela queria acreditar, mas a razão lembrava o abismo entre eles. Um trovão distante. A chuva começou a cair pesada, transparente como vidro. Caio permaneceu imóvel, deixando-se molhar. Lívia o observou e murmurou. Vai se resfriar. Talvez valha a pena. Ela virou-se e foi embora, deixando-o sozinho sob a chuva, mas o coração ficou lá, junto dele. Ao chegar em casa, Pedro correu e a abraçou. Mãe, você está toda molhada. Espera, vou pegar uma toalha. Ela o apertou contra o peito, buscando refúgio naquele pequeno corpo. Lá fora, a chuva e o mar rugiam. Pela janela, via as luzes ao longe. Sabia que, em algum lugar, Caio também olhava a chuva com a mesma dor, o mesmo desejo, a mesma pergunta sem resposta. Naquela noite, abriu o caderno que ele lhe dera e escreveu. A verdade, às vezes, não nos faz perder a fé nos outros, faz a gente temer a fé dentro de si. Fechou o caderno. O som da chuva diminuía, misturando-se à respiração da cidade. À luz pálida da lua, Lívia entendeu que a verdade não mata o amor, apenas testa, se ele é forte o bastante para existir entre duas margens diferentes. Aquela noite, o vento do mar soprou mais frio. As ondas batiam nas rochas como um lamento distante. Lívia não conseguiu dormir. Deitada ao lado de Pedro, ouvia sua respiração tranquila e olhava o teto manchado de umidade, como se cada mancha fosse o mapa de uma vida incompleta. Desde que soubera quem Caio era, o mundo dela se desordenara. Não sabia se estava magoada por ele ter escondido a verdade ou por ter acreditado demais, sonhado demais. De manhã, levantou cedo. A névoa cobria os telhados baixos. O beco úmido exalava mofo. Fez café forte e o bebeu devagar, amargo, como um castigo. A porta rangeu. Dona Teresa entrou com uma sacola de pães quentes. Menina, você está com cara de quem viu o diabo, disse rouca. Aconteceu alguma coisa? Não, só estou cansada. Oh, cansada de quê? De acreditar. A velha pousou a mão no ombro dela. O amor cansa, sim, mas também cura. Lívia deu um sorriso fraco. Cura para quem tem tempo de esperar. Dona Teresa a olhou, com a sabedoria de quem já viveu muitas dores. Filha, o problema não é o homem ser rico, é ele saber o que fazer com o amor. As palavras ficaram ecoando dentro dela, como um restinho de chuva. À noite voltou ao restaurante. Caio não apareceu. A mesa 7 permaneceu vazia. Durante todo o turno, o olhar dela se perdia naquela direção. Cada vez que o vento batia na janela, imaginava-o ali, o olhar sereno, o sorriso discreto. Mas o lugar seguia vazio. Quase à meia-noite, enquanto limpava a última mesa, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Posso te ver amanhã? Preciso te explicar. Ela não respondeu. Na manhã seguinte, o céu estava claro, mas o coração ainda pesado. No horário de almoço, o gerente a chamou. Lívia, tem um homem te esperando lá fora. Oh! O coração disparou. Lá estava Caio, camisa simples, sem o ar de empresário, segurando uma sacola de papel. Posso entrar? Perguntou. Melhor não. Tem muita gente olhando. Então só me ouve um minuto. Ele entregou a sacola. Dentro, um porta-retrato de madeira clara, com o desenho de Pedro cuidadosamente emoldurado. Não é para devolver, disse ele, a voz rouca. É um presente. Por que faz isso, Caio? Eu não quero presentes. Quero a verdade. A verdade é que eu não queria te assustar. Só queria ter uma vida em que ser eu mesmo fosse o bastante. Mas você não pode fugir de quem é. Talvez não, mas posso escolher onde ser verdadeiro. E foi com você. Lívia o fitou longamente. Os olhos marejados, mas o tom firme. Não sei se posso confiar em você de novo. Então me deixa provar. Não há o que provar. Nossos mundos não são o mesmo. E desde quando o amor precisa de permissão? Ela parou. A chuva começou a cair fina, persistente, como se o céu também hesitasse. Caio deu um passo à frente. Lívia, não quero que você seja apenas uma parte da minha vida. Quero recomeçar com você e o Pedro.
Mas só se você quiser. Ela o olhou nos olhos. Aquele olhar voltava a mexer com tudo dentro dela. Mas a razão ainda sussurrava: não confie no que é bonito demais para ser verdade. Caio, eu não preciso que ninguém me salve, disse baixinho. Aprendi a viver sem isso. Oisai, e é por isso que te admiro. Ficaram ali, sob a chuva, as gotas misturando-se aos cabelos e às roupas, apagando as fronteiras entre eles, entre riqueza e pobreza, medo e desejo. Deixa eu te mostrar o meu mundo, pediu ele. Só para você ver que eu não quero te mudar, só dividir. E se eu não couber nele? Então eu deixo o meu para caber no seu. Lívia riu entre lágrimas. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas vale a pena. Naquele instante, ela já não era uma garçonete e ele já não era um CEO. Eram apenas duas almas sob a chuva do rio, procurando um lugar onde seus corações coubessem. Caio, eu preciso de tempo. Quanto? Não sei. Mas se for sincero, vai esperar. Caio assentiu, dando um passo atrás, o olhar fixo nela. Eu espero, Lívia. Mesmo que chova o resto da vida. Ele se afastou. Ela ficou, observando a silhueta dele desaparecer sob a chuva, até que os passos dele se dissolveram no asfalto molhado. Em casa, Pedro dormia. Sobre a mesa, a caixa de lápis aberta. Um novo desenho, 3 figuras juntas. Um homem, uma mulher e uma criança, sob a chuva. Abaixo, em letras infantis, família é quando ninguém precisa fingir. Lívia sentou-se, olhando o desenho por muito tempo. Lá fora, a chuva ainda caía. Tocou a frase com os dedos e percebeu. Às vezes as crianças entendem o mundo melhor que os adultos. Sorriu leve, quase imperceptível, e murmurou. Talvez o amor também seja isso, não fingir que a gente não sente. E entre o som da chuva e das ondas, Lívia soube que havia perdoado Caio não completamente, mas o bastante para deixar o coração se abrir mais uma vez. Na manhã de quinta-feira, o céu do rio estava de um azul puro, como se a cidade tivesse esquecido todas as chuvas da semana anterior. Nas calçadas da Avenida Atlântica, as folhas úmidas refletiam a luz do sol, cintilando no asfalto como pequenos espelhos. Mas, dentro de Lívia, ainda chovia. Ela ficou diante do espelho no pequeno quarto, prendeu o cabelo e ajeitou o uniforme branco. Toda vez que se preparava para ir ao Almirante do Mar, dizia a si mesma que precisava manter distância, precisava lembrar que o mundo de Caio não era o seu. Mas, naquela manhã, já não conseguia acreditar nisso tão facilmente. Desde a noite da tempestade, Caio continuava a lhe mandar mensagens. Não eram palavras doces, mas simples gestos de presença. Bom dia. Cuide-se. Está chovendo de novo. Pensei em você. Como está o pequeno Pedro? Ela nem sempre respondia. Ainda assim, bastava ver o nome dele na tela para o coração estremecer como as cordas de um violão tocadas pelo vento. Naquela noite, ao iniciar o turno, Lívia percebeu algo diferente. O ar do restaurante estava denso, quase pesado. As conversas diminuíam quando ela passava. O gerente, Roberto, lançou-lhe um olhar rápido antes de desviar. Havia algo no ar. Carlos, ela chamou o colega de sempre. O que está acontecendo? Carlos hesitou, baixou o tom. As pessoas estão comentando, Lívia, sobre você e ele. El quem? O senhor Duarte. Lívia parou gelada. Eles sabem? Alguém viu vocês na chuva. E depois, viram ele te deixar no ponto. O rosto dela queimou. Isso não é da conta de ninguém. Eu sei, disse Carlos constrangido. Mas o gerente acha que pode ser um problema. Problema? Ela riu, amarga. Trabalhar direito, não faltar, não causar confusão, e ainda assim sou um problema só porque um homem me olha de outro jeito? Carlos não respondeu. O turno seguiu pesado. Lívia sentia os olhares em suas costas, os sussurros, os risos disfarçados. Continuava a sorrir enquanto servia, mas por dentro ardia de vergonha, de raiva, de impotência. Por volta das 9, Caio apareceu. Como sempre, camisa azul clara, expressão calma. Mas, no instante em que entrou, o ambiente mudou. As garçonetes trocaram olhares, alguns clientes cochicharam. Lívia mordeu o lábio, pegou o cardápio e foi até ele com o semblante controlado. Boa noite, senhor. A voz soou fria. Boa noite, Lívia. Ele a olhou com atenção. Está tudo bem? Tudo ótimo, respondeu, evitando o olhar dele.
Ele franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? Não, só estou trabalhando. As palavras pairaram entre eles pesadas. Ele apenas assentiu. Então, o de sempre. Enquanto ela se afastava, Caio sentiu um aperto no peito. Algo havia mudado, algo que ele não sabia como consertar. Durante o jantar, ela foi breve e profissional. Nenhum sorriso, nenhuma troca de palavras. Quando colocou o prato sobre a mesa e se afastou, Caio ficou olhando, em silêncio, o vazio que crescia entre eles. Quase às 11, o gerente chamou-a à sala. Lívia, preciso conversar com você. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas. Você é uma ótima funcionária, mas há comentários. Eu sei, disse ela firme, e não tenho nada a esconder. Não é tão simples. Esse homem é importante. O nome dele pesa. Se der algum escândalo, quem paga somos nós. Escândalo? Ela ergueu a voz. O senhor está me acusando de quê, exatamente? De nada, apressou-se o gerente. Só acho melhor ser discreta. Evite falar com ele. Evite olhares. Entendeu? Lívia sorriu de canto. Entendi. Que uma mulher como eu não tem o direito de ser notada. Ela abriu a porta para sair e parou. Caio estava ali, no corredor, ouvindo tudo. Roberto, a voz dele sulfirme. Uma palavra. O gerente empalideceu. Senhor Duarte, eu não quis. Quis sim. E eu ouvi. Cortou Caio, o olhar frio. A partir de amanhã, todos os funcionários deste restaurante serão tratados com respeito. Inclusive a Lívia. Está claro? Sim, senhor, murmurou o gerente. Lívia ficou imóvel entre surpresa e fúria. Quando Caio se voltou para ela, disse em voz baixa, cortante, você não devia ter feito isso. Ele te humilhou. E você me fez parecer alguém que não sabe se defender. Caio calou-se. Não fora sua intenção feri-la, mas entendeu havia tocado em algo delicado. Sua dignidade. Ao fim do turno, Lívia saiu. Caio esperava à porta. Deixa eu te acompanhar. Não precisa. A voz dela era fria. Lívia, me escuta. Nem tudo se resolve com poder, Caio. Ele recuou como se tivesse levado um golpe. Eu não preciso que falem por mim, continuou ela. Passei metade da vida aprendendo a ficar de pé sozinha. Você não vai tirar isso de mim. A chuva começou de repente, grossa e fria. Ficaram frente a frente sob o toldo. Eu só queria arrudar, disse ele rouco. Você me faz sentir menor. Lívia deu um passo à frente, saindo para a chuva. Caio ficou parado, encharcado, sem conseguir reagir. As gotas escorriam pelo rosto, misturando-se ao sal do mar e à amargura do momento. Ela andou rápido pela calçada. As luzes de neon se refletiam nas poças, quebradas como cacos de espelho. Não sabia se chorava ou se era apenas a chuva que caía demais. Em casa, Pedro dormia. Lívia tirou os sapatos, a água pingando no chão. Sobre a mesa, o caderno que Caio lhe dera ainda estava aberto, na página de ontem. Talvez amar não seja salvar, mas permanecer ao lado sem precisar ser forte o tempo todo. Ela fechou o caderno e olhou pela janela. O céu de rio, ainda cinza, refletia a cidade inquieta. Sabia que ainda o amava, mas agora o amor tinha o gosto salgado da chuva, o amargor do orgulho ferido e a doçura dolorida do que ainda não tem nome. Na manhã seguinte, o céu voltou a escurecer. O vento do mar trazia o cheiro úmido da tempestade passada. Lívia lavou o rosto, viu nos olhos inchados o eco da noite anterior. Não sabia se era por lágrimas ou por chuva. Pedro ainda dormia, o rosto sereno, um sorriso leve no canto da boca. Ele era sua âncora. Preparou o café da manhã. Leite quente, pão com manteiga barata. Quando o menino acordou, ela forçou um sorriso. Bom dia, meu amor. Bom dia, mãe. Hoje você vai trabalhar cedo? Sim. Tenho o turno da manhã. That's when. Ele comeu depressa. Depois pegou a caixa de lápis e disse, Mãe, vou fazer um desenho para o moço. Acho que ele está triste. Lívia parou. Como sabe? Porque você também está. A resposta a deixou muda. Crianças sempre enxergam o que os adultos tentam esconder. Ela acariciou o cabelo do filho. Desenha sim, meu amor. Às vezes o desenho cura o que as palavras não conseguem. Pedro sorriu e começou a desenhar. Lívia o observava, o coração dividido entre ternura e medo. No restaurante, o clima era ainda mais pesado. Cada passo que dava parecia acompanhado por olhos invisíveis.
As conversas em voz baixa ecoavam como chuva dentro dela. Você suba? Dizem que ele é casado. Não acredito. Mas enfim, homem rico é tudo igual. As palavras cortavam como navalhas. Lívia manteve-se firme, calada. Caio não apareceu nem no almoço, nem à tarde. Parte dela se aliviou. Outra sentiu o vazio crescer. Repetia a si mesma: é melhor assim. Mas o coração não acreditava. À noite, saindo do restaurante, a chuva voltou. Sem guarda-chuva, deixou que caísse. As gotas frias batiam no rosto, nos ombros. Andava pela orla de Copacabana, sob as luzes borradas dos carros. Lívia! A voz veio de trás. Ela se virou. Caio corria na direção dela, encharcado, ofegante. Parou a poucos passos. Por que não respondeu minhas mensagens? Por que não tinha o que dizer? Pensei que a sinceridade fosse o que você mais valorizava. E também o que mais dói, respondeu, fitando-o. Você não entende, Caio. Estou virando assunto da cidade. Perdi a paz, o respeito por sua causa. Eu nunca quis que passasse por isso. Mas fez. Ela se virou, mas ele segurou sua mão. Lívia! Olha para mim. Ela tentou soltar, mas os olhos dele a prenderam. De repente o som da chuva pareceu desaparecer, só havia eles dois. Você acha que eu não tenho medo? Disse Caio, a voz trêmula. Tenho medo de te perder, de acordar um dia e não te ver mais, de voltar àquele mundo frio, onde só enxergam meu nome no cartão de visita. Lívia balançou a cabeça, lágrimas misturadas à chuva. Você pode escolher, Caio. Eu não. Se eu perder o emprego, quem cuida do meu filho? Quem paga o aluguel? Então deixa eu te ajudar. Não, gritou ela. Não quero ser a mulher que alguém tem pena. Quero ficar ao seu lado, não abaixo de você. A chuva engrossou. Sob o trovão, Caio disse suavemente: Nunca conheci alguém tão forte. E talvez seja por isso que te amo. O coração de Lívia vacilou. Aquilo soava como música e ferida ao mesmo tempo. Quis acreditar, mas temia. Amar-me, Caio, significa perder parte do seu mundo. Se for por você, eu perco o mundo inteiro. Ficaram imóveis, a chuva escorrendo pelos rostos, dissolvendo tudo o que era certeza. Por fim, ela sussurrou: Você devia ir. Estão olhando. Deixa olharem. Eles não sabem o que é amor. Ela abaixou a cabeça, mordeu o lábio e se afastou. Caio ficou parado, observando-a desaparecer na cortina de chuva e luz. Mais tarde, em casa, Pedro dormia. Sobre a mesa, um novo desenho. Um homem e uma mulher no meio da multidão, cercados por centenas de olhos, mas ainda de mãos dadas. Abaixo, o menino escrevera: Eles não têm medo. Lívia passou os dedos sobre o papel e fechou os olhos. Pensou em Caio, nas palavras dele, e compreendeu. Amar não é apenas coragem, é também um fardo. O amor verdadeiro sempre carrega o peso dos olhares que ferem, mas também fortalecem. Apagou a luz e deitou-se ao lado do filho, ouvindo a chuva cair lá fora. Aquele som lhe lembrou que, às vezes, o amor não floresce sob o sol, mas germina em meio à tempestade. E mesmo que o vento rasgasse o céu do rio, ela sabia. A semente já havia criado raiz dentro dela. O outono chegou ao rio com um ar úmido e silencioso. As chuvas de abril começavam a rarear, mas o ar ainda cheirava a maresia e lembrança. As ondas batiam compassadas, como se o coração da cidade pulsasse em segredo, e dentro de Lívia o mesmo tumulto ecoava. Já haviam se passado quase 2 semanas desde a noite chuvosa em Copacabana, desde os olhares, os rumores e a confissão de Caio. Eu te amo. Ela não respondia mais às mensagens dele, mas também não conseguia apagá-las. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, abria o celular e relia uma ou outra, só para ter certeza de que aquele sentimento ainda existia, ainda era real. Uma tarde, enquanto organizava taças no balcão, Carlos se aproximou e sussurrou: Lívia, tem alguém te esperando na porta. Cliente? Não, é ele. O copo quase escorregou de suas mãos. Do lado de fora, Caio a aguardava sob o toldo do restaurante, de camisa clara e mangas arregaçadas. O mesmo olhar profundo, cansado, impossível de ignorar. Lívia saiu, o coração acelerado. Você não devia ter vindo. Você não respondeu minhas mensagens. Eu precisava te ver. Já falamos tudo o que tínhamos para falar. Não, ainda não. Ele a olhou com uma urgência serena.
Você fugiu de mim, Lívia. Quero te mostrar que não preciso te esconder. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Quinta-feira. Jantar com minha família. Quero que vá comigo. Lívia soltou uma risada nervosa. Você ficou louco? Sabe o que eles vão pensar? Sei. E é por isso que você precisa ir. Quero que conheçam a mulher que mudou minha vida. Eles vão me desprezar, Caio. Vão te envergonhar. Eles já me fizeram sentir vergonha de ser quem sou. Não deixarei que façam isso com a pessoa que amo. Ela o fitou, havia tanta sinceridade nos olhos dele que chegou a doer. Não tenho nada para vestir num lugar desses. Deixa comigo, respondeu ele, suave. Não é sobre roupa, Lívia. É sobre verdade. Ela ficou em silêncio. Lá fora, a garoa começava a cair. Por fim, respirou fundo. Tudo bem, mas se as coisas fugirem do controle, eu vou embora. Eu sei, mas prometo, ninguém vai te machucar. A quinta-feira chegou antes que ela estivesse pronta. Passou a manhã limpando a casa, tentando distrair o pensamento. Pedro desenhava na mesa e de vez em quando olhava para a mãe. Mãe, vai sair hoje? Sim, tenho um jantar com um amigo. Oh, é o moço? Elle a hésité depois assentiu. Pedro sorriu. Não fica com medo, tá? Fiz um desenho para você levar. Entregou-lhe o papel. Uma mulher em meio à chuva, cercada por luz. Embaixo, rabiscou. A mãe é a luz. Os olhos de Lívia se encheram d'água. Obrigada, meu amor. À noite, Caio apareceu. Não com o carro de luxo de sempre, mas num sedã simples. Lívia vestia um vestido azul modesto, sapatos baixos, o cabelo solto. Você está linda, murmurou ele. Não diga isso. Estou tremendo. Então segura minha mão. Ele a segurou. Era quente, firme. Subiram até o Leblon, onde as casas cintilavam à beira-mar. Quando o carro parou diante da mansão branca, o estômago dela se contraiu. O portão se abriu e o perfume de jasmim se misturou ao sal do vento. Pronta? Perguntou ele. Não, mas vamos. O mordomo os recebeu. Boa noite, senhor Caio. Dona Helena os aguarda. O nome fez o corpo de Lívia endurecer. A mãe dele, por dentro, a casa era um museu de cristal e silêncio. No centro, sob o lustre de 1000 lâmpadas, Helena Duarte elegante, austera, com o olhar afiado como navalha. Boa noite, mãe. Caio beijou-lhe o rosto. Quero te apresentar alguém. Helena virou-se, medindo Lívia de cima a baixo. Imagino que seja a garçonete. Prazer, senhora, respondeu Lívia com calma. Interessante, disse Helena, o sorriso frio. Raramente meu filho traz funcionárias para jantar. Mãe, está tudo bem, interrompeu Lívia serena. Não me ofendo com facilidade. O jantar começou em um silêncio denso. À mesa, o irmão de Caio, Rodrigo, e a esposa, Priscila, trocavam olhares educados, mas curiosos. Então, Lívia, perguntou Helena, ajeitando os talheres. Conte um pouco sobre você. Sou mãe solteira. Trabalho no Mirante do Mar há 3 anos. Moro em Vila Isabel com meu filho Pedro. Ah, tenho um filho. Helena sorriu sem calor. E o pai? Não faz parte da nossa vida. Entendo. Deve ser. Difícil criar uma criança nessas condições. Lívia segurou o tecido do vestido sob a mesa. Caio a olhou, em alerta, mas Helena prosseguiu. Não leve a mal. Só me preocupo com o futuro do meu filho. E eu me preocupo com o meu, respondeu Lívia, calma, mas firme. Por isso ensino ele a respeitar as pessoas, independente do trabalho que elas tenham. O silêncio caiu pesado. Priscila tentou sorrir. Caio sempre foi reservado. Deve ter sido uma surpresa conhecê-lo. Foi, disse Lívia. Mas às vezes, as surpresas são as coisas mais verdadeiras. Caio a olhou e aquele olhar iluminou a sala inteira. Quando o jantar terminou, Helena se aproximou, o tom baixo e cortante. Você devia saber o seu lugar. Eu sei exatamente onde estou, senhora. Ao lado de alguém que me trata com respeito. Helena nada respondeu. Vamos, Lívia, disse Caio, tocando-lhe as costas. Saíram. Do lado de fora, o som das ondas misturava-se ao silêncio tenso entre eles. Lívia se sentia exausta, como quem atravessou uma tempestade. Ainda assim, notou a mão dele e nunca deixou a dela. No carro, o vento do mar batia forte. Você não devia ter me levado lá, disse ela, olhando pela janela. Eu precisava que vissem que não tenho vergonha de você.
mas me fizeram sentir vergonha por você. A voz dela vacilou. Viu o jeito que me olhavam, como se eu fosse um erro. Employ, eles não te conhecem. E se nunca conhecerem? Caio ficou mudo. Você pode enfrentá-los por um jantar, Caio. Mas e o resto da vida? Está pronto para pagar esse preço? Sim, respondeu sem hesitar. Porque agora eu sei o que é verdade. Ela o olhou, havia convicção ali, mas também um medo que ele mesmo não percebia. Caio, não quero que precise escolher. Mas eu já escolhi. Não, você acha que escolheu. Amanhã, quando os jornais souberem, quando seus amigos comentarem, quando sua mãe olhar para você com desprezo, vai perceber que o amor também é uma guerra. Então lutamos juntos. Você nunca viveu uma guerra como a minha. O carro parou diante da casa simples de Lívia. Chovia de novo, miúdo e constante. Caio desligou o motor sem se mover. Lívia, olha para mim. Ela virou o rosto. À luz do poste ele parecia vulnerável e inteiro ao mesmo tempo. Eu não sou o homem que minha mãe quer, disse devagar. E talvez nunca seja. Mas com você, eu posso ser verdadeiro. Só isso me basta. Lívia mordeu o lábio. Sabia que ele dizia a verdade, mas a verdade não pagava aluguel. Obrigada por me defender, Caio. Mas eu não preciso de um herói. Preciso de alguém que fique. E se eu prometer ficar, então eu só vou acreditar quando você provar. Ela abriu a porta. A chuva a recebeu como um lençol frio. Antes que saísse, ele segurou sua mão. Lívia, não vá embora. Não estou indo embora. Só estou tentando encontrar um lugar onde eu possa ficar sem me perder. Ela soltou a mão, caminhou pela viela estreita até desaparecer. Caio permaneceu parado, encostado ao volante, os olhos fechados. A chuva tamborilava sobre o carro como se a própria cidade chorasse com ele. Em casa, Lívia trocou de roupa e sentou-se à beira da cama. Pedro dormia, abraçado ao novo desenho. 3 figuras sob um guarda-chuva, o homem, a mulher e o menino. Abaixo, em letras infantis. Mesmo quando chove, o amor é abrigo. Ela acariciou os cabelos do filho e beijou-lhe a testa. Uma lágrima caiu, misturada ao cheiro salgado da chuva. Pegou o caderno e escreveu. Não tenho mais medo dos olhares deles. Só temo o dia em que olhar para ele e não sentir nada. Fechou o caderno e apagou a luz. Lá fora, a chuva soava diferente e mais leve, quase como um acalanto. E em algum lugar da cidade, Caio olhava para o mesmo céu, com o desenho de Pedro nas mãos. A luz amarela do abajur murmurou. A noite dos fantasmas acabou. Amanhã começa a luta. Na manhã de segunda-feira, o Rio de Janeiro despertou sob um sol vibrante. O céu era de um azul tão puro que parecia querer apagar todas as chuvas dos dias passados. Mas dentro de Lívia, a neblina ainda não se dissipara. Desde o jantar na casa de Helena, não vira mais Caio. As mensagens dele continuavam chegando curtas, constantes, pacientes, e ela continuava sem responder. Ainda assim, toda vez que o nome dele surgia na tela, o coração batia no ritmo antigo da chuva. Doce, persistente, impossível de esquecer. Ela se jogava no trabalho. O restaurante seguia cheio, mas o silêncio entre os colegas pesava mais do que os rumores. Já não havia cochichos, apenas olhares, e era esse silêncio, cortante, que a fazia sentir-se menor do que nunca. Tarde da noite, ao chegar em casa, encontrou Dona Teresa sentada à porta, tricotando, como sempre. Menina, não é bom guardar tanta tristeza assim, disse a velha, sem levantar os olhos. Não é tristeza, é confusão. É tudo a mesma coisa, filha. Um dia, você vai ter de escolher qual dor quer carregar, a de ficar ou a de ir. Lívia sorriu, beijou-lhe o rosto e entrou. Pedro dormia, a cabeça apoiada na caixa de lápis. Ao cobri-lo, ela notou algo sob a porta, um envelope branco, sem remetente. Abriu. O papel era grosso, perfumado, a caligrafia impecável. Cara senhora Rocha, peço perdão pela franqueza. Escrevo apenas pelo bem de todos. A senhora é uma mulher corajosa, mas o caminho do meu filho não pode se misturar ao seu. Não há desprezo. Apenas compreendo os limites do mundo em que vivemos. Estou disposta a garantir ao pequeno Pedro um futuro digno, uma boa escola, segurança, oportunidades. Também posso oferecer-lhe uma casa e um emprego estável. Em troca, peço apenas uma coisa: que saia da vida de Caio para sempre. Pense em Pedro. Com respeito, Helena Duarte.
Lívia ficou imóvel. O vento do mar entrou pela janela, fazendo a carta tremer, como uma asa partida. O olhar dela percorreu o quarto pequeno, as paredes úmidas, a lâmpada trêmula, a cortina gasta. No canto, Pedro respirava tranquilo, e a frase ecoava, cruel e doce. Pense em Pedro. Oh! Pegou da gaveta o desenho que o filho lhe dera à mãe sob a chuva, cercada de luz. Uma lágrima caiu, borrando o papel. Na manhã seguinte, levou a carta até Dona Teresa. A velha leu devagar, os olhos se estreitando. Ela acha que pode comprar tudo, resmungou. Mas não está errada, Dona Teresa, respondeu Lívia baixa. O dinheiro faz coisas que o amor não pode. E o que é que o dinheiro compra, menina? Uma escola pro Pedro, um teto decente, um futuro. E o que ele não compra? Lívia silenciou. Não compra paz, filha, nem respeito próprio. Se aceitar, vai carregar essa dívida para sempre. Dona Teresa apertou-lhe a mão. Não venda o que o menino mais precisa. Ver a mãe dele de cabeça erguida. Lívia assentiu, os olhos marejados. Mas se eu recusar, será que não estou sendo egoísta? Há perguntas que só o coração responde. O dia passou como em sonho. A mente dela girava o rosto de Helena, o olhar de Caio, o sorriso de Pedro. Lembrou-se do que Caio dissera uma vez. Eu deixo meu mundo para caber no seu. Agora, aquelas palavras soavam como um desafio. À noite sentou-se junto à janela. O som das ondas parecia o suspiro da cidade. Abriu o caderno que ele lhe dera e escreveu. Se o amor é uma prova, esta é a minha. De um lado, o meu filho. Do outro, o homem que me fez acreditar na bondade. Só não sei qual escolha doerá mais. Fechou o caderno, abraçou-o contra o peito. Do lado de fora, a chuva voltava leve, melancólica, como se o céu também hesitasse em partir. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Lívia? A voz de Caio estava cansada, mas doce. Recebi uma carta da sua mãe. Silêncio. Longo. O quê? Eu disse que recebi uma carta. Você sabia? Não. Mas não me surpreende. Ela oferece a Pedro um futuro melhor, se eu te deixar. Meu Deus! Ele sussurrou rouco. Ela não tinha esse direito. Mas ela tem razão. Não diga isso. Só disse o que o mundo já pensa. Eu não pertenço ao seu lugar. A voz dele vacilou. Lívia, não faz isso. Não desiste da gente. Caio. Preciso te ver. Encontraram-se à tarde, na praia de Copacabana. O mesmo lugar onde tudo começara. A garoa fina molhava a areia escura. Caio já estava lá, o cabelo pingando. Lívia se aproximou, a carta nas mãos. Leia. Ele leu. O rosto escureceu. Ela passou dos limites. Não, Caio. Só protege o que é dela. E o que é meu, Lívia? Você é a minha vida, não o projeto da minha mãe. Você pode dizer isso porque tem escolha. Eu só tenho Pedro. E ele precisa ver uma mãe feliz, não submissa. E se minha felicidade custar o futuro dele? Ela foi até a beira da água, as ondas molhando-lhe os pés. Não quero que lute contra sua família por minha causa. Caio a seguiu. Não me importo mais com aquele mundo. Só me importo com você. Falar é fácil, Caio. Eu vi seu mundo. Não pertenço a ele. Então deixo ele para construir o nosso. Ela o encarou, a chuva escorrendo pelo rosto. E se você se arrepender? Então pelo menos terei escolhido por amor. Uma onda grande rebentou entre eles. Lívia o olhou encharcado, obstinado, vivo. Tem certeza de que quer se unir a uma mulher que fará sua mãe te chamar de traidor? Sim, e se for preciso que assim seja. O vento uivou. O sal queimava na pele. Caio, murmurou ela, não promete mais nada. Tenho medo das promessas. Mas nunca fiz uma antes. Só para você. Tudo o que é bonito demais cobra caro, e o preço do seu amor é alto demais. O preço sou eu, disse ele, e eu já me dei. Lívia riu entre lágrimas. Você fala como se pudesse largar tudo. Talvez eu possa. Ele se aproximou. A vida inteira fui o homem que esperavam que eu fosse. Com você eu sou livre, e não vou deixar o mundo me roubar isso. Ela recuou um passo. Você não entende, Caio. Eu carrego um filho. Se der errado, é ele quem paga comigo. Eu sei. Ele respirou fundo. E eu nunca deixarei isso acontecer. Antes que ela perguntasse, ele tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo, úmida pela chuva. Caio. Ele abriu.
Dentro, um anel dourado simples brilhando sob a luz cinzenta. Ajoelhou-se, o joelho afundando na areia. Lívia Rocha, disse ele, a voz trêmula, mas firme. Não tenho promessas além de mim mesmo. Nenhuma garantia, nenhuma eternidade. Só amor, respeito e o desejo de caminhar contigo pelos dias de chuva. Quer casar comigo? O mundo parou. Só se ouvia o mar. Lívia ficou imóvel, o coração descompassado não apenas de alegria, mas de medo. Caio, o que você está fazendo é impossível. Tudo que é impossível vale mais. Foi você quem me ensinou isso. As lágrimas escorreram. Não sei o que fazer. Parte de mim quer fugir. Parte quer acreditar. Então foge comigo, murmurou ele. Não de mim. Anduan. Um relâmpago riscou o horizonte. Ela se ajoelhou também, segurando-lhe as mãos frias. Você sabe que isso pode destruir nós dois? Se for sem você, já estou destruído. Elariu, Corando. Você é louco. Então sejamos loucos juntos. Lívia fechou os olhos, respirou fundo e abriu-os de novo, o olhar firme na chuva. Não prometo facilidade, nem ausência de medo, mas se você realmente quer caminhar comigo, então eu não vou mais fugir. Estendeu-lhe a mão. Levanta, Caio. Ele se levantou, o anel ainda em sua palma. Não acredito em milagres, disse ela, mas acredito nas pessoas. Caio colocou o anel em seu dedo. Simples, perfeito, não precisaram de palavras. Ele a abraçou, e o primeiro beijo aconteceu molhado, salgado, terno. O mar o cercava como testemunha. Entre o som da chuva e o bater das ondas, Lívia ouviu o próprio coração responder ao dele. Cicero. Eu aceito, Caio. Ele a envolveu mais forte. A chuva caiu como aplauso. Naquela noite, de volta ao quarto, Lívia olhou o anel reluzindo sob a luz fraca. Pedro dormia, os lápis espalhados pela cama. Ela abriu o caderno e escreveu. Eudicessim. Não sei o que virá, mas talvez a felicidade não seja a segurança, e sim a coragem de acreditar, mesmo sabendo que pode doer. Fecou o caderno e sorriu, leve. Lá fora a chuva cessava, e o vento do mar entrava suave pela janela. O rio brilhava à distância, pulsando como um samba lento melancólico, belo, vivo. E, em algum lugar da cidade, Caio observava a própria aliança, sorrindo em silêncio. Agora sim, murmurou. A tempestade valeu a pena. Na manhã seguinte, a luz do dia entrou pela pequena janela, iluminando a cortina desbotada. Lívia acordou antes de Pedro, ainda com a mão sobre o anelar, onde o simples anel dourado de Caio brilhava sob o sol nascente. Ela o aproximou do rosto, e o reflexo formou uma linha tênue no teto. Tudo tinha acontecido tão rápido como um sonho encharcado de chuva. Mas sua mão ainda estava quente, e o coração batia no ritmo da noite anterior. Pedro acordou, esfregando os olhos. Mãe, por que a senhora está sorrindo? Porque hoje o sol nasceu bonito. E por que o homem gentil te fez feliz? Ela riu, acariciando o cabelo do filho. Sim, meu amor. Ele me fez lembrar que, às vezes, a gente merece ser feliz. Pedro apoiou o queixo nas mãos, pensativo. Então ele é como o sol, né? Quando chega, deixa tudo mais claro. A frase o fez engasgar. Lívia o abraçou e murmurou. Sim, mas até o sol precisa de nuvem para descansar. Naquela mesma manhã, em Leblon, na mansão branca, Helena Duarte pousou a xícara de café sobre a mesa, o olhar fixo na capa do O Globo. A manchete se estendia. O herdeiro da Duarte Systems e a garçonete de Copacabana. Romance improvável. Abaixo, uma foto de Caio e Lívia sob a chuva, ele ajoelhado, ela chorando. Helena não acreditava. As mãos tremiam levemente, mas o olhar permanecia frio. Ele perdeu completamente o juízo. Rodrigo entrou com o celular na mão. Mãe, as ações caíram 2%. O conselho quer uma reunião de emergência. Helena arqueou os lábios num meio sorriso. Eles não precisam se preocupar. Eu vou resolver isso antes do meio-dia. Enquanto isso, Caio estava em seu escritório, no 28º andar do prédio da Duarte Systems. A luz do sol atravessava o vidro e refletia sobre a mesa de madeira polida. Ele acabava de encerrar uma videoconferência quando a secretária bateu à porta. Senhor, sua mãe está aqui. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Deixa entrar. Helena entrou, imponente como uma rainha. Caio, precisamos conversar. Se for sobre a matéria,
Eu já vi. Então sabe o que está fazendo? Sim. Ela colocou o jornal sobre a mesa. A família virou motivo de chacota. Os investidores estão inseguros. E tudo por causa de uma mulher que serve mesas. Caio levantou-se. Voz firme e serena. Ela tem nome, mãe. Lívia. Nome não muda o fato. Essa relação é um erro. Você está destruindo tudo o que seu pai construiu. Meu pai construiu uma empresa, não a minha vida. Helena semicerrou os olhos. Você acha que vai viver de amor? Isso não paga contas, Caio, mas paga a paz. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu friamente. Se continuar, você perde o controle do conselho. Eles já têm poder para te tirar. Então que tirem. Prefiro perder o título a perder quem me devolveu o sentido. Helena olhou longamente, entre raiva e dor. Você é igual ao seu pai. Também acreditou que podia amar quem quisesse. E veja onde acabou. Morto, exausto, decepcionado. Não me use para repetir a história dele, disse Caio, baixo. Eu não sou ele. Ela permaneceu calada por um instante e depois virou-se. Você acha que ela vai suportar esse mundo? A imprensa, o ódio, os olhares? Ela já suportou coisa pior. Então veremos. Saiu, deixando para trás o perfume frio como aço. Caio sentou-se, os punhos cerrados, olhando através da janela. Lá fora o rio brilhava sob o sol, mas dentro dele nuvens escuras se formavam. Naquela noite, quando Lívia terminou o turno, um homem de terno cinza e pasta preta a esperava diante do restaurante. Senhora Rocha? Sim? Sou advogado da família Duarte. Dona Helena pediu que eu entregasse isto. Ele lhe estendeu um envelope. Lívia o abriu. Um contrato espesso, papel timbrado, tinta azul, carimbo oficial. É uma proposta formal, disse o homem. Um apartamento em Ipanema, uma mesada para despesas e uma bolsa de estudos integral para seu filho. Em troca, a senhora se compromete a não manter contato com o senhor Duarte por tempo indeterminado. Lívia olhou o papel. Os números ali fariam o coração apertar o bastante para mudar suas vidas. Mas cada linha era como uma corrente banhada a ouro. Brilhante, bela, porém gélida. E se eu recusar? Perguntou, a voz baixa. Dona Helena disse que às vezes o amor precisa de sacrifício. Lívia sorriu leve. Ela não entende o que é amor. O homem apenas acenou e se foi. Sob a luz amarela do poste, o papel tremia em suas mãos. Ela sabia que Helena apenas a estava testando para ver se aquele amor resistiria. Mas o preço da escolha não era só dela, era também de Pedro, da paz de seu filho. Chegou em casa à tarde. Pedro já dormia. Sentou-se à mesa, o contrato ao lado do anel no dedo. 2 mundos sobre a mesma superfície. De um lado, uma promessa. Do outro, um futuro. Sussurrou na escuridão. Meu Deus, o que fazer quando o certo dói mais que o errado? Não houve resposta, apenas o som distante das ondas e o vento pela janela. Na manhã seguinte, Caio apareceu na pensão. Estava encharcado, a camisa colada ao corpo. Lívia abriu a porta, o coração apertado ao ver o olhar dele. Por que não me contou? Perguntou, rouco. O quê? Sobre o advogado. Sobre o contrato. Ela mordeu o lábio. Eu não queria te fazer sofrer mais. Sofrer é quando você vai embora, não quando lutamos juntos. Ele segurou sua mão, tremendo. Você não vai assinar nada, ouviu? Eles não podem nos comprar. Caio, não fale como se fosse fácil. Você tem o mundo a seu favor. Eu só tenho Pedro. E eu. Ela o encarou e viu dor verdadeira em seus olhos. Tem certeza de que continuará sendo você depois de perder tudo? Sim, porque só contigo eu me reconheço. Lívia encostou a cabeça em seu ombro, as lágrimas se misturando à chuva. Eu não sei se o amor vence o mundo, Caio. Mas, se for para perder, pelo menos tivemos coragem de lutar. Ele a apertou contra si, murmurando. E é por isso que nunca vou soltar sua mão. Lá fora, o som das ondas em Copacabana ecoava selvagem, indomado, como um samba rebelde entre os preconceitos. E naquele pequeno quarto, 2 corpos se abraçavam no meio da tempestade, conscientes das correntes invisíveis que os apertavam, mas certos de que, se segurassem firme, elas poderiam se partir. Na manhã de sábado, o rio amanheceu chuvoso. Não era a chuva barulhenta dos dias anteriores, mas uma garoa fina, silenciosa, como o suspiro cansado da cidade. Lívia sentou-se à janela,
observando as gotas escorrerem pelo vidro. Ao lado, o contrato aberto, palavras afiadas como facas. Já o havia lido dezenas de vezes e nunca ficava mais fácil. Pedro desenhava no chão. Escolheu o cinza para o céu, o azul para o mar e alguns traços amarelos. Mãe, desenhei chuva que não é triste. Como você conseguiu isso? Porque tem sol atrás das nuvens, respondeu. Lívia sorriu. Às vezes, o filho dizia exatamente o que ela precisava ouvir. Levantou-se, dobrou o contrato e o colocou na bolsa. Não sabia o que faria, mas sabia que precisava ver Helena não para negociar, mas para encerrar aquilo. A mansão Duarte estava silenciosa, o som da chuva caindo sobre as telhas. Helena a esperava na sala, tomando chá, como quem já conhecia o desfecho. Quando Lívia entrou, ela não se surpreendeu. Bom dia, senhora Rocha. Achei que viria. Por causa da carta, respondeu Lívia. E pelo bem do seu filho, imagino. Lívia se aproximou e colocou o envelope sobre a mesa. Eu não quero seu dinheiro. Helena ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Até pouco tempo você mal podia comprar um lápis para o seu filho. Sim. E mesmo assim, ele nunca deixou de desenhar. Helena silenciou, com um lampejo de surpresa no olhar. Lívia continuou. A senhora pode pensar o que quiser de mim, mas eu não ensino meu filho a trocar amor por segurança. Isso não é amor. É ilusão, disse Helena friamente. Meu filho está cego. Talvez, respondeu Lívia, mas pelo menos ele enxerga com o coração. Sua voz não se elevou, mas cada palavra soou como chuva batendo no vidro. Helena pousou a xícara, o olhar cortante. Acha que vou aceitar, lá como Nora? Não. E eu também não preciso dessa aceitação. Helena estreitou os olhos. Você é corajosa. Corajosa não por não ter medo, mas porque já temi vezes demais. Um silêncio. O trovão ribombou ao longe. Por fim Lívia murmurou. A senhora pode ter a empresa, o prestígio e o mundo inteiro, mas não pode tirar Caio de mim a menos que ele queira ir. Helena se ergueu altiva, o olhar agora mesclado de frieza e melancolia. Você não conhece meu filho como eu. Ele é como o pai dele. O amor o torna frágil. Não, senhora, disse Lívia, firme. O amor o torna humano. Helena balançou a cabeça e virou-se. Está apostando o seu futuro. E a senhora, o que aposta? O orgulho? Helena nada respondeu. Apenas fez sinal para o mordomo abrir a porta. Lívia entendeu que a conversa terminara. Saiu sob a chuva, os ombros trêmulos, mas o coração leve pela primeira vez não se curvava. Naquela tarde, Caio apareceu em sua casa, molhado, os olhos aflitos. O que você fez? Minha mãe ligou, disse que você esteve lá. Sim. Eu fui. Lívia enlouqueceu? Ela não pode nada. Eu só devolvi o que não me pertence. Caio a fitou longamente, depois a abraçou com força. Tive medo de que você fosse embora. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Eu também já temi isso, mas agora sei que, se eu for, deixo de ser quem sou. Ficaram em silêncio. A chuva cessou, restando apenas o ar úmido ao redor. Caio sussurrou. Sua mãe não está errada. O seu mundo não vai nos aceitar com facilidade. Virão ataques, mentiras, dúvidas. Eu não me importo, mas eu me importo. Ela ergueu o rosto, fitando-o. Você pode suportar por você, mas não deixarei que Pedro seja arrastado. Se tudo isso explodir, prometa que vai proteger meu filho antes de mim. Caio pousou a mão sobre o peito dela, sentindo o coração pulsar. Juro, pelo amor que sinto, protegerei vocês dois. Um instante de paz envolveu o ambiente. Lívia olhou pela janela, a chuva havia parado. O céu cinza refletia um brilho prateado sobre o telhado. Pedro correu do quarto, os olhos radiantes. Ele veio mesmo, mãe. Sim, meu pequeno artista. O menino mostrou um novo desenho. 3 pessoas juntas, o mar atrás e o sol meio escondido. Abaixo, rabiscou. Mesmo com correntes, o amor ainda dança. Caio sorriu, passando a mão no cabelo do garoto. Posso guardar esse desenho? Claro, respondeu Pedro, mas só se o senhor prometer não deixar minha mãe triste. Prometo, disse Caio, com a voz embargada. Prometo com todo o coração. Lívia os observou, os olhos brilhando com uma emoção difícil de nomear, paz e medo entrelaçados. Sabia que as correntes invisíveis ainda o cercavam, a opinião pública, a família, a mídia.
Mas também sabia que o amor verdadeiro não precisa vencer para existir, basta ser forte o suficiente para não se curvar. Naquela noite, quando Caio se foi, Lívia ficou à janela, observando-o se afastar. Ele virou-se, erguendo o desenho de Pedro, um voto silencioso na escuridão. E no coração dela, pela primeira vez, não havia mais sensação de prisão. Apenas uma fé frágil, porém luminosa como o reflexo das luzes sobre o mar molhado, tênue, mas viva. O céu do rio em maio era de um azul suave, como seda fina, e a luz dourada se espalhava sobre os telhados e janelas antigas de Vila Isabel. O som dos bondes, o pregão de pão de queijo e a música vinda do bar da esquina se misturavam à cidade e despertava com sua própria melodia, barulhenta e acolhedora. Mas para Lívia, cada amanhecer agora era um desafio. Ela nunca sabia o que os jornais diriam sobre ela e Caio. Tudo explodiu apenas 2 dias depois do encontro com Helena. Uma nova foto apareceu na internet. Ela e Caio, em Copacabana, de mãos dadas. A manchete: o escândalo do herdeiro Duarte, amor ou aventura? O telefone do restaurante não parava de tocar. O gerente, Roberto, proibiu-a de atender a mesa número 7. É para o seu bem, Lívia. Eu não posso te proteger se a imprensa aparecer. E se eu não quiser proteção? Ela retrucou. Então vai perder o emprego. Ela apertou os lábios e assentiu. Tudo bem. Naquela tarde, tirou o avental e o deixou sobre o balcão. Obrigada por tudo, Roberto. Mas eu não posso continuar fingindo que não existo. Roberto balançou a cabeça, entre o medo e a pena. Você está entrando num mundo cruel. Eu já vivi nele, respondeu, saindo com as costas eretas, a roupa colada de suor, mas o olhar aceso. À noite, Caio foi procurá-la. Vestia camisa preta, o rosto cansado pela falta de sono, mas o olhar ainda terno. Eles te demitiram? Não. Eu saí. Por minha causa, por minha escolha. Ele segurou a mão dela, mas Lívia a retirou. Caio, não quero que sinta que me deve algo. E eu não quero viver num mundo onde o amor precise pedir desculpas. Ele a puxou. Vem comigo. Caminharam pela praia à noite. O vento bagunçava o cabelo dela, as ondas batiam fortes, e a cidade brilhava ao longe, como uma lua estilhaçada em 1000 pedaços. Para onde estamos indo? Perguntou. Para respirar. Pararam sobre as pedras, diante do farol refletindo no mar. Caio olhou para o horizonte. Sabe o que mais me dói, Lívia? Não são as manchetes. É ver você se encolher, se esconder, como se amar fosse crime. Porque no seu mundo, amar alguém como eu é pecado de verdade. Então que me condenem. Lívia sorriu triste. Você fala como quem não tem nada a perder. Eu já perdi antes. Meu pai, minha paz. Agora não quero te perder também. Ela o encarou. Eu nunca quis que você tivesse que escolher entre mim e sua família. Mas minha mãe já escolheu por mim, disse, baixo. Ela não quer me ver feliz, a menos que seja do jeito dela. E eu não posso mais viver assim. Lívia pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater sob a camisa úmida. Tem certeza de que essa felicidade vale o sacrifício de tudo? Sim, porque é a primeira vez que o que sinto é real. O som das ondas explodia contra as rochas, respingando em seu rosto frio, mas doce. Lívia continuou Caio. Você não precisa mais trabalhar lá. Quero abrir algo nosso. Um café, talvez. Em Copacabana, perto do mar. Você administra, eu ajudo. Ela riu, o olhar misto de ternura e repreensão. Você não sabe parar. Acha mesmo que abrir um café vai resolver tudo? Não. Vai recomeçar tudo. Sem patrão, sem vergonha, sem amarras. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Você não entende. Eu tenho medo, Caio. Não de perder o emprego, mas de que, se tudo desabar, eu te arraste comigo. Ele se aproximou e tocou de leve o rosto dela. E se tudo der certo? A pergunta a fez sorrir entre lágrimas. Aí será um milagre. Então vamos acreditar em milagres. Ele beijou-lhe a testa um beijo lento, sem pressa, como uma promessa sussurrada entre o vento e a chuva. No dia seguinte, Caio tornou o relacionamento público. Enviou à imprensa um comunicado curto. Eu, Caio Duarte, não cometi escândalo algum. Apenas escolhi amar uma mulher íntegra e corajosa, que me devolveu o sentido de ser humano. Não há vergonha no amor. A notícia se espalhou. As reações se dividiram. Metade o aplaudiu, metade zombou. Mas em meio à tempestade,
Surgiu uma nova foto: Caio, Lívia e Pedro no Parque Ibirapuera, sorrindo à beira do lago. Ninguém sabia quem havia tirado, mas ela se espalhou mais rápido que qualquer boato. Na casa antiga, em Vila Isabel, Lívia leu a reportagem, o coração acelerado. Ele realmente fez isso, murmurou. Pedro, ao lado, sorriu. Porque ele é corajoso, né, mãe? Sim, meu amor. Muito. Ao mesmo tempo, Helena estava sozinha em seu escritório, fitando as manchetes, piscando na tela. Silenciosa, pegou uma foto antiga do marido, o Sr. Duarte, num porta-retrato de prata e a acariciou. Você também foi teimoso, não é? Sussurrou. E eu te perdi por isso. Seus olhos voltaram à imagem do filho no jornal, o mesmo sorriso, a mesma postura. Uma lágrima caiu sobre o vidro. Helena suspirou. Talvez desta vez eu devesse deixá-lo ser feliz. À noite, Lívia e Caio se encontraram no mesmo bar onde, tempos atrás, haviam conversado de verdade pela primeira vez. No palco, um cantor idoso entoava Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. É melhor ser alegre que ser triste. Sentaram-se num canto discreto, mãos entrelaçadas. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e o compasso do coração que já conhecia. Caio sussurrou. Sabia que eu já achei que o amor era luxo? Mas talvez ele só seja caro quando a gente não acredita nele. Então agora somos ricos, respondeu ele, sorrindo. Ela o olhou sob a luz amarela. Não, estamos só aprendendo a viver como pessoas livres. Lá fora, começou a chover de leve, mas desta vez, Lívia não teve medo. A noite carioca vibrava com música e risadas, a chuva marcando o ritmo lento de um samba suave. Noutro canto da cidade, Helena olhava pela janela, o reflexo da luz sobre o vidro, tornando seu rosto mais sereno, como se uma parte dela também tivesse se libertado. Em casa, Lívia abraçava Pedro, já adormecido, e murmurava: renascer não é começar de novo, é aprender a viver sem medo. Lá fora o rio brilhava, como se o amanhecer tivesse chegado mais cedo. Na manhã seguinte, o sol dourado iluminava a cidade. Não havia mais chuva, apenas o perfume de terra molhada e jasmim vindo da varanda vizinha. Lívia sentou-se à mesa, a xícara de café esfriando nas mãos, e ainda ouvia na mente os versos da noite anterior. É melhor ser alegre que ser triste. Uma canção encerrando um capítulo da sua vida. Pedro corria pelo quarto mostrando desenhos. Mãe, olha, desenhei nossa casa, o mar e ele também. E o que ele está fazendo no desenho? Ele segura a nossa mão. Lívia sorriu, abraçando o filho. Então está certo. Uma batida soou na porta. Ela abriu, era Caio. Vestia camisa clara, o rosto mais sereno, como alguém que acabara de atravessar uma tempestade. Bom dia, disse ele. Bom dia. Posso entrar? Claro. Ele cumprimentou Pedro. Como vai, pequeno artista? Pedro ergueu um desenho. Olha, tio, esse é você. Caio riu. Sou eu mesmo? Bonito assim? Sim, mas aqui você está sorrindo. Ontem estava triste. Caio bagunçou o cabelo do menino, o olhar terno. Agora não estou mais. Depois voltou-se para Lívia. Acabei de sair da reunião com o conselho. E então, me deram uma escolha. Manter o cargo ou ficar com você. Lívia prendeu a respiração. E o que escolheu? Ele sorriu. E eu escolhi viver. Ela entendeu de imediato. Você se demitiu? Sim. Cansei de ser o filho perfeito. Quero ser o homem que meu pai nunca conseguiu ser. Livre. Ela o olhou sem palavras, o coração dividido entre emoção e medo. Caio, você sabe o que isso significa? Significa paz. E se eu perder tudo, ainda tenho vocês. Aproximou-se, tocando-lhe o rosto. Quero abrir aquele café de verdade, mas não por mim, por nós. Ela riu entre lágrimas. Você não muda. Sempre sonha grande demais. Mas foi você que me ensinou a sonhar pequeno. Uma casa, uma criança e alguém para amar. Pedro se meteu entre os dois, segurando suas mãos. Então vamos ter um café de verdade, né, mãe? Sim, meu amor, respondeu ela, sorrindo. Um café de verdade. Uma semana depois, alugaram um pequeno ponto perto da praia de Copacabana, uma loja antiga, com paredes descascadas e vidraça coberta de sal. Pintaram as paredes, penduraram quadros, e com giz branco, Caio escreveu na lousa. Café Maré Alta. No dia da inauguração, o céu estava limpo. À tarde, Helena Duarte apareceu, quando o movimento já diminuía. Todos pararam para olhar.
Lívia foi receber, lá, o coração acelerado. Dona Helena murmurou. Ela observou o ambiente, as pinturas de Pedro, as mesas simples, a luz amarela suave. É aqui que começaram? Sem e humilde. Matin Alma. Lívia se surpreendeu. Helena virou-se para o filho. Caio, tem certeza de que é isso que quer? Mais do que qualquer coisa. Ela ficou em silêncio e tirou do bolso uma foto antiga ao marido, jovem, sorrindo diante de um pequeno quiosque à beira-mar. Seu pai também sonhava com um lugar assim, disse, baixinho. Queria deixar a cidade grande e viver de sol, mar e simplicidade. Eu nunca deixei. Caio se emocionou. Helena continuou com voz mais suave. Talvez eu tenha tido medo de ver você repetir os erros dele. Mas agora percebo. Talvez o erro não fosse amar, e sim não deixar o amor respirar. Lívia não conseguiu responder. As lágrimas vieram não de dor, mas de alívio. Helena pousou a foto no balcão. Eu não sei se posso fazer parte disso ainda, mas quero tentar. Caio segurou a mão da mãe. Isso já é o bastante. Ela sorriu e, inclinando-se para Lívia, disse baixinho, cuide dele. Ele é teimoso, mas tem um bom coração. Eu prometo cuidar, respondeu Lívia. Quando Helena saiu, Caio entrelaçou os dedos aos dela. Viu? Até o impossível muda quando a gente insiste. Lívia sorriu. Acho que o amor é isso, uma teimosia bonita. À noite, com o café fechado, sentaram-se diante do mar. Pedro dormia sobre a cadeira, os lápis de cor no colo. A lua refletia sobre a nova placa, reluzente. Caio disse baixinho, sabe, às vezes penso que a vida é como o mar. Mesmo quando parece calma, há correntes por baixo. Mas, se aprendermos a nadar juntos, não afundamos. E quando o mar se revolta, então dançamos com as ondas. Lívia riu, encostando-se ao ombro dele. Talvez finalmente estejamos aprendendo a viver. Do lado de fora, o som das ondas batia no mesmo ritmo do coração da cidade, uma bossa nova suave, contando a história de dois que ousaram amar no meio da tempestade. Lívia murmurou, quase em prece, renascer não é esquecer o que doeu. É olhar para a dor e dizer, obrigada, por me ensinar a amar melhor. E quando Caio beijou de leve seus cabelos, o céu do rio se abriu um céu inteiro, sem divisões, onde duas metades, enfim, tornaram-se uma só. Na primeira manhã de junho, o vento do mar do rio trazia cheiro de sal e o som suave das ondas. O café Maré Alta abriu cedo. Os primeiros raios de sol atravessavam a nova placa de madeira, refletindo sobre as mesas claras. Lívia arrumava as xícaras brancas no balcão. O aroma do café torrado preenchia o ar quente, vivo, cheio de promessas. Pedro, sentado à janela, balançava as pernas enquanto desenhava. Desta vez, não havia chuva nem mar revolto, apenas 3 pessoas sentadas à mesa, com um sol dourado redondo ao fundo. Caio saiu da cozinha, com o avental na mão e as mangas da camisa arregaçadas. Sorriu diante da cena. O artista acordou cedo hoje. Pedro riu, sem levantar a cabeça, para registrar a história antes que o sol fique com ciúmes. Lívia olhou para os 2 homens da sua vida e sentiu o coração se aquietar. Talvez a felicidade fosse isso mesmo, sem alarde, sem luxo, apenas uma manhã cheia de risadas e cheiro de café. Aos poucos, o pequeno café em Copacabana ficou conhecido. As pessoas vinham pelo sabor, mas voltavam por algo que não sabiam nomear, uma atmosfera quente, acolhedora, como um velho samba que embala o peito. Nas paredes, desenhos de Pedro, em alguns lia-se, arte feita com amor. De vez em quando, Helena também aparecia. Sempre em silêncio, sentava-se perto da janela, pedia um expresso, lia o jornal e ia embora sem dizer nada, mas deixava sobre o balcão o dobro do valor do café e um pequeno ramo de jasmim branco, a flor preferida de seu falecido marido. Caio não comentava e Lívia não perguntava. Ambos sabiam. Era o modo de Helena dizer, estou aprendendo a aceitar. Numa tarde dourada, Caio fechou o café mais cedo. Levou 3 xícaras de café até a areia, onde Pedro fazia castelos. Lívia o esperava, o vestido leve dançando com o vento. Lembra do primeiro dia em que nos conhecemos? Perguntou Caio, com voz serena. Claro. Você era o cliente estranho comendo risoto sozinho e olhando a chuva como quem perdeu o mundo. E você era a garçonete que me olhou como se ainda existisse luz. Riram juntos. As lembranças pareciam distantes e, ao mesmo tempo,
incrivelmente próximas. Lívia olhou o mar. Sabe, às vezes achei que tudo isso fosse sonho, mas agora acredito que há sonhos que merecem virar realidade. E se um dia acabar, então pelo menos o vivemos. Caio tocou-lhe a mão. Prometo que não vai acabar. Ela sorriu, doce. Não prometa. Apenas esteja aqui todos os dias. Pedro correu até eles com uma concha partida em forma de coração. Olha, mãe, achei um coração. Lívia o pegou, e o sol brilhou em seus olhos castanhos. Então o mar também sabe amar, murmurou. Caio os abraçou, e o pôr do sol cobriu os três com um manto dourado. Tudo o que antes os separara dinheiro, status, preconceito agora era apenas sombra se dissolvendo no mar. À noite, o café tocava Chega de Saudade. A voz de João Gilberto flutuava pelo ar, suave como fumaça. Lívia limpava as mesas. Caio preparava café. Pedro coloria no canto. Quando o último cliente saiu, ela apagou as luzes, deixando apenas uma lâmpada acesa no balcão, uma chama pequena, constante. Caio a abraçou por trás. Lívia, você ainda tem medo? Tenho, respondeu. Mas agora o medo dança comigo. Ele sorriu. Então deixa eu ser o ritmo. Ela se virou. O sorriso dele, aquele que antes atirava o sono agora, era o lugar onde ela encontrava paz. Sabe, disse ela, eu achava que viemos de dois céus diferentes. Mas o céu é um só, respondeu ele. Só falta coragem para olhar junto. Beijaram-se, envoltos em calor e quietude. Lá fora, a chuva fina caía de novo, como bênção silenciosa da cidade. A noite do rio repousava calma. O mar se estendia como fita de prata sob a lua. Dentro do café Maré Alta, as luzes estavam apagadas. Só um brilho suave escapava da janela. Lívia girava distraída o anel dourado no dedo. Caio escrevia no livro de contas, e Pedro dormia com os lápis ainda na mão. Sem chuva, mas com o vento sussurrando sal e ternura. Caio, disse ela, olhando-o. Já pensou se você não tivesse voltado àquele restaurante? Será que teríamos nos encontrado? Talvez não, respondeu ele, devagar. Mas o destino sempre encontra um jeito. Ela sorriu. Você acredita em destino? Depois de você, sim. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som do vento e da caneta dele terminando a última linha. Lívia se levantou e foi até a janela. A lua refletia em seu cabelo, transformando-o em fios de luz. Sabe, disse Caio, quando eu era menino, achava que o céu era dividido em duas metades. Uma para quem nascia na luz e outra para quem vivia na sombra. Eu pertencia à primeira, e você me ensinou que a luz não tem fronteiras. Ela o fitou, o olhar calmo e profundo. E eu achava que nunca pertenceria ao seu mundo. Agora entendo. O céu não pertence a ninguém. Ele só fica maior quando a gente ousa olhar para cima. Lívia tirou do caderno uma folha e a entregou a ele. Nela, linhas suaves e firmes diziam: não quero um amor perfeito. Quero um amor que fique. Mesmo quando a maré muda, mesmo quando o vento cansa, mesmo quando o medo volta. Porque amar é ficar. Caio leu, os olhos marejados. Tocou o rosto dela e murmurou, como uma prece: então eu fico. Ela sorriu e encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram ali, olhando a cidade adormecida. O som do mar se misturava ao perfume de jasmim, o mesmo que Helena sempre deixava no balcão. Você percebeu? Sussurrou Lívia. Sua mãe ainda vem, mas não fala nada. É o jeito dela amar, respondeu Caio. Silencioso, mas presente. Lívia assentiu. Todo amor tem sua própria linguagem. Na manhã seguinte, o sol inundou a cidade. Pedro corria pelo café, rindo, com um buquê nas mãos. Mãe, olha, Dona Helena trouxe para você. Sobre a mesa, jasmim branco amarrado com fita azul clara e um cartão. Obrigada por devolver o sorriso do meu filho. Oh! Lívia segurou as flores, sentindo uma leveza nova, como se deixasse algo pesado para trás. Colocou-as num vaso de vidro ao lado da caixinha de gorjetas. Agora sim, disse baixinho, o céu está inteiro. Caio veio por trás e passou o braço em seu ombro. Sabe, o mar muda todo dia, mas sempre volta para a areia. Como a gente. Sim, somos o mar e a areia, duas metades do mesmo céu. Ela sorriu, olhando pela janela o azul sem fim. O primeiro cliente do dia entrou, o sino da porta soou suave. Lívia ajeitou o avental e se virou para Caio. Vamos trabalhar? Sempre respondeu ele, beijando-lhe a testa. Começaram o dia como todos os outros, servindo, sorrindo, vivendo.
Mas tudo era diferente. Já não eram mais a garçonete e o herdeiro. Eram apenas dois seres comuns, sustentados por trabalho, fé e um amor verdadeiro o bastante para resistir a qualquer tempestade. Ao entardecer, Lívia fechou o café. Pedro desenhava na areia. Um céu imenso, metade vermelho do pôr do sol, metade azul da noite, e embaixo a legenda: duas metades do mesmo céu. Mãe, olha, somos nós, sob o mesmo céu. Lívia o abraçou. Sim, meu amor, sempre o mesmo céu. Ela olhou para Caio, que fechava o balcão, e sentiu uma gratidão profunda por, enfim, não precisarem mais pertencer a mundos distintos. Bastava um céu, um café, um amor e a certeza de que tudo aquilo valia a pena. No horizonte, o pôr do sol tingia as nuvens de rosa e laranja. O mar seguia batendo, as gaivotas voavam, e o café maré alta brilhava como uma pequena chama, viva e constante. Lívia murmurou, para o mar e para o céu: obrigada, vida, por me ensinar que o amor é simples e que o simples é tudo. A Aquarela do Brasil tocava no velho rádio, misturando-se ao som das ondas. E quando o último raio do entardecer se dissolveu sobre o mar, o amor deles continuou ali quente, firme e radiante, como o céu do rio que nunca dorme. Fim.